Podcast. E aí, Manuel? Boa noite a todos, boa noite, Breninho. Né, hoje compareceu o Breno aqui, né? Era uma incógnita, vinha ou não vinha? E o homem veio, rapaz, um menino abençoado aí, é lá da cidade do Manuel. Eu quero que já que o Manuel também dê uma boa noite para todos aí. Seja bem-vindo, viu? Olá, pessoal, boa noite para vocês aí, né? Primeiramente, né, um abraço para minha esposa, a Vanessa, né? A minha filha Ana Júlia, a mais velha, né? E a minha filha Manuela. Um abraço para eles aí e um abraço pro pessoal de Bernardino, né? O pastor da igreja que eu frequento lá, o pastor Antônio Fábio da Paré, a pastora Cíntia da Paré também ali, né? O casal de pastores da igreja que eu frequento. E um abraço para todos eles aí, os irmãos, né? Meu grande amigo, parceiro, gente boa lá no podcast comigo, o Júnior Francelino também, escudeiro meu, que nem o Breninho, escudeiro seu agora aí, ó. Tem um escudeiro lá para ajudar eu lá agora, né? Então, um abraço pro pessoal, né? De Bernardino de Campos, toda a minha família que tá ali com a gente já, né? Acompanha os projetos meus trabalhos aí. Vamos seguindo aí, pastor. É isso aí. Quero também deixar um abraço aqui pra minha esposa Rafaela, minha filha Júlia que tá em casa, né? O Joãozinho. Quer acertar, senão dá não, Deus abençoe vocês. Quer deixar um abraço pra mãe também, filha? Deixa um abraço pra mãe. Minha mãe é Dona Miri aí. Lembra o programa da Xuxa? Quer deixar um abraço pra minha mãe, minha família e pra todo mundo. Se não dá B.O., né, pastor? Você tem que acertar as coisas, se dá B.O. Começar pelo início. Ô, Manuel, e é lógico que a gente tem muita coisa pra perguntar, mas uma pergunta que eu sempre faço aqui, e a gente foge um pouco dessa curva e desse padrão do que nós estamos vivendo hoje. Como é que foi a sua infância, cara? Você chegar hoje até aqui, né? Cara, é longo, meu. Você quer que eu comece aí mesmo no início? Dá uma resumida pra gente. Cara, eu morei em Bernardino de Campos até uns 7, 8 anos por aí. Meu pai sempre foi um aventureiro, vendedor, gostava de vender as coisas aí, então a gente partiu de Bernardino. Eu morei Grande São Paulo, próximo da Sé ali, né? Visconde Sargento. Dali eu fui embora para Recife. Rodou, hein? Bastante. Desculpa. Depois eu voltei para São Paulo. São Paulo eu morei na periferia ali, né? Ali é Jardim Zaíra, Mauá, Jardim Zaíra, ali Zaíra 1, Zaíra 2. Galera que conhece São Paulo sabe disso daí. Quebrado, hein? Quebrado, você deve conhecer ali, né, pastor? Dali meu pai... Dali eu morei em vários pontos ali. Morei numa grande favela lá também. Um morro famoso, não lembro se é Morro do Macuco, como é que era o nome do morro lá. Era daqueles tempos aí, né? E de lá a gente foi embora a gente morou um tempo de lá eu fui embora pra São Vicente, que é Santos, né? Sim. Ali eu morei em Santos, eu passei praticamente quase a minha infância ali, dos 7 anos eu tava saindo daqui, não, perdão, né? Uns 4, 5 anos eu tava aqui em Bernardino. E aí 7 ou 8 anos, se eu não me engano, eu já tava em Santos já. Isso mesmo, é o correto. Sim. É muita data, você vai lembrando. E aí você mudou bastante, hein? Mudei bastante. Aí eu fiquei ali em Santos, aí meu pai era camelô, né? Não tenho vergonha de dizer isso, né? Você acompanhava ele? Meu pai era vendedor, tinha feira, tinha venda, ele tava indo. Até tem uma história interessante que depois eu vou, se você der tempo a gente fala. E dali de Santos, né? A gente foi embora para Praia Grande, divisa de Mongaguá com Praia Grande. Né, a famosa Pidutax, S de Sena lá, que é batizado o nome de Sena ali. Sim, sim. Periferia também eu morei ali, viu? Morei na periferia ali. É isso que eu ia falar, você morou sempre nos lugares mais periféricos, assim. Morei. Meu pai era assim mesmo. Meu pai não parava, né? Entendi. Parecido pai, né? E aí como é que você foi crescendo com essas mudanças, cara? Porque assim, uma coisa é o pai é acostumado. E os filhos acabam tendo que se adaptar também à mudança, né? A escola, por exemplo, era cada ano numa escola. Cara, cada início era uma nova história, né? Entendeu? Eu tive vários tipos de amigos, eu até lembro de vários aí, né? E para finalizar, depois de todo esse rolê todo, a gente volta, né, volta de Praia Grande. Meu pai fala assim: vocês estão crescendo, estão ficando adolescente, o bocado é quente aqui mesmo, e eu vou voltar para o interior. Aí eu volto para Bernardino de Campos, né, com uns 15 anos, acho que uns 15 anos. Eu volto para Bernardino de Campos. E ali a gente... Estamos lá até bem desses 15 anos. Eu nunca saí de Bernardino, né? Que férias de dezembro, junho eu estava sempre lá. Sua família né? toda de lá, né? Minha família é toda de lá, minha mãe, né? Família da minha mãe, família do meu pai, tudo de lá.
E seu pai é vivo hoje ou não? Não, meu pai faleceu, né? Faleceu? Faleceu na pandemia, praticamente, né? Na pandemia ele faleceu. Ah, entendi. Ah, então... Eu acho que final de pandemia, se não me engano. Eu sou muito ruim de data, sabe? Que meus parentes me perdoem, eu sou muito ruim de data. Mas E o que você aprendeu, cara, com essa caminhada do seu pai? Porque assim, meu pai não rodou muito, né? Ele fala assim, o mundão. Mas a cabeça dele rodou muito. Eu aprendi muito com ele, assim, tanto nas falhas dele como nos bons momentos. O pai deixou alguma lição pra você nisso tudo? Cara, como a gente já se conhece um pouquinho, né, pastor? Eu sou um cara muito comunicativo, né? Eu gosto de falar, se deixar, nós passa 24 horas falando aqui, entendeu? Então meu pai era essa pegada. Meu pai era vendedor. Então ele vendia de tudo, precisava vender. Você foi um cara comunicativo, um cara que onde chegava de fazer amizades. Então eu acompanhava muito isso do meu pai, né? Meu pai era um cara que tinha amigo, ele tinha amigo em todo lugar. Ele chegava no lugar, ele conhecia um cara, conversava 2 horas com o cara, já era o melhor amigo dele. Ah, esse cara é meu amigo. Sabe o que esse cara é? Esse cara é meu amigo. Ó. Ele é bem aberto, é comunicador, que nem você. Esse cara é meu amigo. Não, até um dia eu falei assim, pai, mas eu não sou, eu tenho fulano aí que eu não gosto. Mas você não gosta de ninguém, pô? Porque ele era assim, todo mundo ele gostava, entendeu? Sim, então sim. ele era essa pegada. A comunicação dele fluiu a você a seguir esse trabalho? Cara, olha, eu acho que sim, né? Porque foi uma coisa natural, né? Eu era um cara tímido, meu. Não era assim não, esse cara que eu sou aqui então, hoje. como é que despertou esse interesse em rádio? Ah, vamos lá então. Né? Porque assim, hoje ele conversando, nem parece que era tímido, né? Cara, eu devo muito a um falecido pastor, um grande pastor da igreja que eu frequento. E esse pastor um dia ele resolveu pôr um programa de rádio, né, para a igreja. Naquele tempo era meio que normal as igrejas procurarem, né, uma rádio comunitária. E aí ele montou o programa, não tinha ninguém, aí ele arrumou um irmão de uma outra igreja para fazer a locução do programa. Até hoje esse irmão ele é locutor de rodeio. Um abraço pro meu amigo Antônio Luiz, né? Locutor de rodeio lá. Emoções nas arenas. Cara, é bacana. Ô, Luiz, um abraço para você, hein? E eu atendi o telefone pro Antônio Luiz. E o Antônio Luiz era o cara que apresentava. Então tinha vez que às vezes ele dava um sumiço, não aparecia lá, né? Aí eu fiava a cara e ia fazer, né? Foi meio que na raça então, rapaz. Capaz, olha que legal. Eu ia fazer, cara. E qual que foi a primeira experiência? O primeiro contato que você teve? Assim, rapaz, deu certo. Foi ou você ficou... Então, assim, pra igreja é tranquilo pra fazer, né? Aí eu comecei fazendo o programa da... Começa com uma oração e vai embora. Não, da igreja é tranquilo, né? Dá umas... O povo entende, né? Ia embora e tal, né? E fazia e tal. Mas aí depois disso daí que eu fiz pra igreja, né? Depois o programa acabou... Cortou recurso, né? A igreja cortou recurso na época. E aí eu gostei. Aí eu ia eu não trabalhava, era molecão e tal, né? Só estudava e à tarde a rádio era perto de casa. E aí eu ia lá, ficava lá na rádio, lá, sapeando lá. Aí tinha horário do almoço, não tinha ninguém pra fazer programação, eu ia lá fazer flashback. Você tá brincando, olha que legal, cara, olha que massa, cara. E o flashback é o que? Explica pra nós aí, pra quem não sabe. Louco, cara, flashback, cara. Hoje em dia, aquele tempo você falava que pra nós era flashback, né? Hoje pra mim, anos 90 é flashback, né, pô? É verdade. Então eu chegava lá, tipo, hora do almoço, aquelas musiquinhas antigas, né? Anos 80, 60, 70, né? Tinha uma coleçãozona lá. Um abraço pro Walter Lima, né? Tropical FM, grande Vartão lá. Não sei se vocês conhecem ele lá em Bernardino. Não conheço. É tocador de terceira idade agora, é um cara bacana. E vai lá, ficava lá no almoço lá e dava uma faladinha, né? Falava umas coisinhas lá, colocava os flashbacks. Um dia, cara, eu tava lá nesse programa, fazendo um flashback, né, cara? Aí entrou umas figuras, como é que eu poderia usar a palavra para não ter ofensa, né? Uma figura diferente lá, sabe? Vocês conseguem me entender, né? Uma figura diferente lá, né? Uns homens meio diferentes, chegou lá, né? Tudo, umas vestes meio diferentes e tal. Chegaram lá, entraram e fecharam a porta, cara. Eu fiquei dentro da sala, assim, com todos eles lá dentro. Eu falei, ai meu Deus do céu, agora. De menor, agora. Né? Entendeu? E eu fiquei ali, mas de boa. Fiquei assustado aquela vez. Então eu fui fazendo, e aí... Meu primeiro programa de rádio, que é quando eu consegui um espaço lá, né? Era uma rádio comunitária. Aí eles deram espaço pra você? Deram espaço, cara. Legal. Mas eles viram, você chegou a pedir ou eles viram que você tinha vontade? Eu queria fazer, cara. Então eu ficava ali, dá uma chance aí, dá uma vaga aí, isso mano. aí é muito importante, porque às vezes a gente quer uma chance na vida e pensa que vai cair do céu. Se a gente não tiver esforço, cara, não chega a lugar nenhum.
Aí eu cheguei lá e fui fazendo. Aí, cara, naquela época, cara, tá estranho falar época, né, cara? Parece que eu sou tão velho, né? Fala que é bom, né? Não é impressão de nostalgia, né? É da hora. Aí, tipo, daí chegamos lá e o primeiro programa meu lá ficou famoso na cidade, né? Chamava Ema Company. Era o meu programa, chamava Ema Company. Da onde veio esse nome? Emanuel Companhia, né? Emanuel Companhia. Entendi. Né? Hoje eu faço, na minha posso falar aqui? Posso? Pode. Na minha rádio eu faço, né, na companhia de Emanuel Marcolino, né? Que é o programa gospel. Naquela época, no modo, vamos dizer assim, o pessoal fala muito hoje na igreja, né? Secular, né? Se é que é um termo certo. Tem que colocar um nome chamativo, né? Aí eu fazia o Ema Company. Então era um programa que naquela época, né, como a rádio estava em alta, né? Então a comunidade ficava tudo ligado no programa. Porque entrava um locutor, saia outro. E eu era sempre um cara igual eu falei agora pra vocês, de fazer amizades, né? Aí tem um abraço pro meu amigo Diego Tosta. Depois ele fazia o mistura de ritmo, né? Era o próximo locutor. O Diego Tosta eu conheço. Você lembra dele? Lembro. Você tá lembrando dele? Uhum. Então ele fazia o mistura de ritmo, ele veio depois de mim fazer a programação lá. Mas era tudo rapaziadinho assim. Uhum. E o cara da rádio gostava, né? Porque né, não ganhava quase nada, né? Então pra ele era bom, né? E nós queríamos fazer. E dava conteúdo pra eles, né? Preenchia o espaço. E ele lucrava em cima? Lucrava, né, cara? Aí depois ele pegou uns patrocínios, umas coisinhas aí. Cara, uma galerinha forte do rádio que fazia lá. E eu aprendi muita coisa com o rádio, cara. Hoje, sim, muita coisa que eu faço hoje na comunicação. Que nem o meu amigo Ricardo Arantes, né? O DJ Pezão, que teve um podcast meu lá. Um cara, hoje é um grande marqueteiro, o cara é fera, né? Mercado imobiliário, ele tá aí bombando agora aí. Eu ensinei ele também a fazer rádio. Ele fala, cara, a rádio abriu portas e mais portas pra mim. Que legal, cara. E assim, né, a gente fala, porque às vezes a gente fala assim, né, Manuel? Naquela época. Mas não é que na verdade, cara, você pega 15 anos, vamos supor, foi quantos anos você mexe com rádio? Cara, bem dos meus 15 anos, eu tenho 42 hoje. Então, vamos pôr há 20 anos atrás, é outra época mesmo. É outra época mesmo, porque a tecnologia avançou agora, né, assim, você conseguir fazer uma transmissão ao vivo no Facebook mesmo, tem o quê? 12 anos? 10 anos? É mais ou menos isso, né? Eu lembro quando eu vi a primeira transmissão. Porque saiu o Facebook depois que começou a vir transmissão ao vivo. Não, nas épocas do Yurkut, nem lembro o nome, Yurkut, né? Yurkut, o ICQ, batendo na tecla lá. Mandava mensagem hoje, daqui 4 dias respondia. Messenger com aquele socão na tela. Mas a pessoa só pelo Skype, só tivesse o microfone ainda. O Messenger, quando você não conseguia falar, você batia na tela, né? Toc. O cara fala aí, pô, batia um soco na tela lá. Que legal. Dá uma pegada na tela lá. Aquela época, né? É uma época mesmo, né, cara? Época de Lan House. Nossa, cara, só alegria. E aí hoje você tem a rádio e o podcast. A rádio fica rolando lá. Sim, a rádio é uma rádio, para quem conhece, né, chama Rádio Web, né, que é o sistema que o pessoal adota bastante. São muitas emissoras espalhadas no Brasil, no mundo aí. Entre elas, a minha emissora está ali já há 3 anos, né? Tava falando agora para vocês em off, né? São hoje, graças a Deus, são 3 anos de rádio. São 12 mil ouvintes espalhados aí por esse Brasil, né? Localmente. Tem pessoal de Santa Cruz que escuta, que eu sempre vejo lá. Tem o pessoal, cara, o negócio é amplo, sabe? Que legal, né, só crescendo a audiência, né? E assim, cresce, às vezes ninguém vê, mas você está acompanhando ali o crescimento, porque assim, ninguém vê. Eu vejo na porque... estatística. Que legal, fora do país, o pessoal acompanhando. Porque assim, tem muito link, né? Por exemplo... É um aplicativo? É um aplicativo. Você baixa um aplicativo e você... Acho que eu tenho ele aqui. Eu tenho. Tem. Tá na Play Store, né? Na Play Store. Porque assim, o lance da web rádio é isso daí. É você ganhar o mundo. Que nem eu fiz muito rádio comunitária. Então, como comunitária, você se contém o quê? A comunidade ali, né? Agora a rádio é web. Existe rádio comunitária ainda, Manuel? Na cidade de Berde não tem ainda. Não sei aqui, né? Se aqui tem ainda, mas lá tem. Lá tem, tudo certinho, legalizada, sem problema. É legal, né, cara? E eu tava, que nem o pastor Samuel, ele veio aqui no último episódio, ele falou que ele tinha um programa de rádio, né? Então foi uma molecada ia pra igreja dele e tinha vontade de pregar, ele tacava nos horários da rádio, cara. O pastor fez comigo, o pastor Ismael fez isso comigo. Falei assim, pastor Ismael. Cara, era muito legal, eu imagino, né, você tá falando assim, pra saber que tem gente escutando, né, nas rádios, né, nas ondas sonoras. Olha, tem uma parada legal assim, né, eu tava contando igual pra vocês aqui, né, uma época a rádio ela não tava legalizada, né, então tinha aquele probleminha de fechar a rádio, né, acho que eu posso falar isso aqui, algo assim meio... Pode, velho, tranquilo. E eu sou meio ligeiro com essas coisas de restrição, sou meio ligeiro, Deus o livre.
complicar vocês aqui, complicar eu também junto por tabela, né? Vai junto, né? Vai todo mundo pro xadrez junto. A quadrilha inteira. É brincadeira, gente, a parte. O meu programa era na parte da tarde, né? Eu fazia do meio-dia às 2, se não me engano. Era o programa que eu fazia lá. E aí liguei o rádio e a rádio não funcionava, né? Era hora do almoço, eu falei assim, mas a rádio não tá pegando, cara. Se aconteceu alguma coisa, tal. Aí liguei na rádio, né? Aí a secretária atendeu. Tinha uma mocinha que atendia lá, né? Atendeu assim. Alô, quem é? Falei, Manuel. Tá... Não, você nem vem aqui, você nem pisa aqui. A federal tá aqui dentro, já tá baixando aqui, tá pegando todas as coisas aqui. Mas eu não posso. Não, você não vem, não, você fica aí mesmo. Não era legalizado? Não era, não. Nessa época aí não era, né? Hoje ela tá legalizada, né? E não era nem esse dono, era outro, né? Era outras pessoas, né? Mas por que seria, por exemplo, seria. É uma curiosidade, né? Por que seria proibido? Porque gera dinheiro ali, gera anúncio, propaganda. Também, mas assim, é um lance do governo, né? Governo, licença, tem que ter licença, você tem que ter. Eu não sei como é que chama, concessão, acho que é essa a palavra certa. Não sei se é a palavra certa. Tem um alvará de. Tem que ter um alvará de concessão. Tem que ser legalizado pelo governo. Porque assim, na verdade, assim, a FM, o lance dela é a frequência, né? O que acontece? Esses transmissores caseiros que os caras fazem, ou compram transmissores de outros, do ladinho nosso aí no Paraguai, por exemplo, o cara compra um transmissor lá, por exemplo. Essas ondas, elas interferem, avião, entendeu? A rádio da polícia, interfere no meio, né? Então... É por isso que tem que estar dentro de um parâmetro legal. Isso porque aí ele vai registrar, ó, na frequência X, tal, Entendi. você pode usar essa frequência aqui. Você tem uma frequência legalizada que você pode usar. Agora, quando você não está legalizado, você monta uma frequência e dispara lá. Tá chegando na sua casa, na minha casa, beleza. Mas nunca saber se está invadindo alguma frequência do aeroporto. Entendi. Que causa acidente, né? Então acho que é mais ou menos por esse... Na verdade tem uma segurança mesmo, né, cara? Porque a frequência muda tudo, né? E tem outra coisa também, né? Você sabe que o grande lance hoje em dia é controlar, né? Então, como se diz, né? Se você tem uma rádio legalizada, você tem que prestar conta disso. Entendi. Aí é como se tem uma igreja, né? Você tem que prestar contas de tudo. É verdade, no núcleo é essa, né? Você tem que prestar contas ali certinho para você não estar falando nada demais, que nem, por exemplo, vamos pegar nós aqui. O irmão que está aqui, que é do YouTube também, ele sabe que o YouTube tem que ter diretriz. Então eu não posso chegar aqui agora e falar uma ofensa religiosa, falar uma ofensa, alguma coisa que agrida alguém ali, né? Eu evito até falar sobre isso. Você não pode falar, porque a diretriz, ela vai derrubar você. Sim. Ela vai derrubar, ela vai deixar você em... Eu esqueço a palavra certa que fala. Vai deixar você... eu não esqueço como é que fala. Você fica restrito. Vai derrubar você de alguma forma. Você vai ficar tantos meses sem o canal. Entendi. Entendeu? Você não vai poder fazer mais nada. Eles tipo, acho que é strike que fala, né? Strike, é isso, a palavra certa. Acho que você pode tomar 3, se eu não me engano, né? Tomar 3, você perde seu canal. Verdade. Entendeu? Então tem toda essa parada toda. Pode tomar 2, é a terceira. Você vê, isso... Poder é 2, né? Isso, já tomou? Nunca, né? Isso é a multinacional YouTube. Já tomou strike? Não, porque eu falei pra você. Por isso que você sabe lidar com... Que eu só faço... É que tem umas pessoas que é meio ignorante também, né, que nem assim, o da rádio, você participou comigo lá, eu sei tranquilo, que eu tô levando pastor, pessoa de Deus, pessoa que não vai falar alguma asneira lá. Agora, o que eu tenho, que é o mais velho, que é a alternativa que eu falo, eu já faço gravado, porque eu recebo cada figura lá. Tem que cortar ou não? Não, assim, são poucos cortes, mas assim, você tem que cortar, não adianta. Tem coisa que tem que cortar. Tem que cortar, porque assim, às vezes o cara fala, porque, cara, você sabe como é que tá o mundo hoje, como é que tá o governo, não só o governo A ou o governo C. O governo no contexto geral. Não tô falando que eu não carrego nenhuma bandeira partidária, nada, nem religiosa. Você pode ver. Mas que a polarização das coisas, perfeito, né, cara? pastor. Então por isso que eu não gosto nem de falar muito assim, né? Eu não gosto de vir aqui falar assim, eu frequento a igreja X, eu não gosto. Eu frequento uma igreja, desde meus 15 anos, a mesma igreja. É a igreja do quadrangular, a segunda igreja quadrangular de Bernardino de Campos. Você perdoa eu, né? É aquele jeito. Pastora Cintia já foi pregar lá, trabalha com as crianças. É bacana. Foi? Bênção de Deus. O Rodriguinho Neres é de lá também, o menino. De lá também. Ele vai visitar a gente lá. Não, o pessoal é bacana lá. O pastor. É que assim, eu não gosto de ficar falando, porque de repente, vai que eu falo uma asneira aqui, é Manuel da quadrangular que falou lá uma asneira lá. Então eu prefiro ficar quietinho aqui, nada, né? Mas você não fala, viu? E aí, conversão, como é que foi? Cara, a minha conversão ela aconteceu em Praia Grande, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Madureira é grande, moço. Madureira é. Um molecão que morava em Santos, dedo cheio de anel, de caveira, de chifre, de não sei o que. Você não andava assim, não? Na mão. Verdade mesmo? Tô falando pra você.
meio Era do misturado, rock and roll? meio roqueiro misturado com funkeiro. Nossa, Aqueles os dois funkeiros juntos. Ai, que beleza. Aqueles funkeiros. Aqueles funkeiros. anos Aquela 90. união sinistra? Não, pode crer, Rock. cara. Aqueles funkeiros meio. Funkeiro com rock ali, correntão. Lembra? Você lembra do famoso MC Marcinho? Quem lembra aí do MC Eu Marcinho? lembro. Cara, eu lembro. Ô, você MC Marcinho, só pra... Ele foi nos programas de TV uma vez. MC Marcinho, colarzão de ouro, ostentava. É, eu escutava. Então essa isso bomba aí, esses rock, Furacão 2000. Então era meio psilar, então usava corrente de... Se tinha um rock, você tava no meio, mas se tinha um funk, tava É. Cara, Os eu vou falar pra dois você uma juntos. coisa, vou falar pra você Duas uma coisa. baladas. O anel não era tanto do rock and roll, é porque eu gostava do negócio diferenciado. Aham. Sabe quando que eu virei roqueiro? Você vai dar risada. Pô, vou falar aqui, posso Fala, falar? rapaz, ô louco, Fala, velho. rapaz, fica à vontade. Eu tô lembrando o famoso poeta sangrento. Um abraço pra você, André. Ô, Andrezão, Ô, poeta Andrezão, sangrento, velho. vai, poeta sangrento das parceiras. É, cantor de rap, que nem o senhor Ô, aí. tem uma voz pesada, moço. Um abraço pra ele, André. Então, como diz ele assim, ele fala assim, posso falar? Eu falo, pode falar, né? Mas é leve, tranquilo. Depois que eu me converti na igreja, eu virei roqueiro. Capaz. Ai, beleza. Pastor da Madureira pro lado do Salturgo, hein? Então, só que na Madureira eu era do funk. Mas não esse funk que você vê por aí, esse funk hoje aí. Tô falando do sei. funk rap. Sabe, do estilo rap Brasil, anos 90? Aquela pega. Essa pegada assim, de Indoca. Era só mais um Silva. Pode crer, isso daí, eu via muito isso daí. Então, assim, eu era nessa. É o funk referência, né? Nessa pegada, irmãozinho. Desse jeito aí. Então, assim, aí eu vou na Madureira e tal, chego lá, o pastor chama eu, que é o que hoje acontece na igreja, até hoje acontece, né? Quem quer estar Jesus? Só que a gente tem uma historinha bacana aí, cara. O irmãozinho que ia na Assembleia, ele morava de frente com a minha casa, né? Na periferia lá. E era que, tipo assim, tipo essas casas aqui, não tinha muro, né? Então era casa que estava em processo de construção, então não tinha muro. Aí, rapaz, o irmãozinho vivia com a gente ali junto, né? E trocando ideia, pá, e vinha, nós, pá, bandeando pro nosso lado. Aí não era mais irmão, já tava meio desandadão lá, com nós ali e tal, né? Desandar os irmãos. Não, assim, desandado assim, não é o desandado que a gente vê hoje, né? No sentido de hoje, né? Não, mas assim, mas arrastava. Arrastava aí. 100% crente. Aí ele com nós ali, um dia ele passou a virada de ano com a gente, cara. Ele passou a virada de ano virado mesmo com a gente ali. Nossa, os caras, velho. Olha isso aí. Passou mal, vomitou tudo lá e tal. Virou, né? Aí acontece. Virou um ano mesmo, né? Virou um ano, mano. Aí, cara, ele passou mal, mano. Aí a mãe dele ficou brava, mas não nada com a gente. Ficou bravo com a gente, tudo lá, né? E falou assim, bom, eu tô longe dele, mas... Ô José Carlos, mas como é que... Passou qualquer José Carlos, né? Ô José Carlos, mas... Não, mas você não pode e tal, e tal. Aí acho que a mãe dele falou, leva ele pra igreja. Aí ele começou na minha mente, né? E naquela época, minha mãe e meu pai frequentava outra religião lá e tal. Acho que era o centro espírita que eles frequentavam lá. Moleque. Aí ele começou, irmão, acho melhor você vir pro meu lado. Aí que eu fui no culto. do teu cara. lado tá bom, não. Aí eu cheguei lá, vai ver, passou chamando na frente, o que é esse Jesus? Tá? Eu toquei, senti no meu coração, eu fui, né? Fui Palavra lá. falou com você? Falou. Que legal, né, cara? Falou. Aí Não eu foi de embalo, então, foi realmente. Não, foi mesmo, realmente. Aí eu cheguei lá, né? Aí que eu fiquei, aí o pastor orando pra mim lá, mensagem de Jesus e tal, né? Dá o anel aqui. Pô, arrancou o anel, meu. Arrancou outro anel. Nossa. Arrancou outro anel, arrancou a corrente. Eu falei assim, epa, vai. Você aqui vai devolver pra mim depois da corrente. Ele vai guardar uma caixinha aí. Vai guardar a caixinha depois. Cara, minha filha vai ver isso aqui, cara. Eu nunca falei isso pra ninguém. Não, cara. é desse, cara. Essa história que é bom. Não é tipo assim pra ninguém, cara. Eu duro que não é piada, cara. É verdadeiro. Eu não tô aqui pra mim. Eu não gosto disso, de mentira. E parece piada essas coisas. Não, cara. mas vamos. Eu aguento, cara. Mas tem umas coisas que acontecem com a gente vendo, não acredita, mas é verdade. Não. E outra, a gente não tem oportunidade de falar também. Hoje é uma oportunidade. Aí, né? cara, aí a Madureira, né? Você sabe, né? Eles têm o jeito deles lá, né? Te respeita, né? Igreja muito boa, até, por sinal. E naquela época eles eram muito. Até era legal, é uma história, cara. Se deixar, eu vou falando aqui. Você vai cortando, não é isso. Vai cortando, não. Vai dando corte. Ó, porque é o seguinte, ó, a parada é a seguinte, ó. Tinha duas irmãs que frequentavam a igreja lá, né? Uma era da Madureira e outra era da Belém. Que é a divisão. Naquela época tinha essa duas divisão, se não me engano. Mas as duas eram mais ou menos o mesmo parâmetro ali, né? Não, mas não era não, você vai ver o que eu falar pra você aqui agora, que não era meu parâmetro. Você vai o que eu falar aqui. Obrigado. Ó, uma irmã era da Belém, acho que era da Belém. Uma irmã, ela andava saião e tal, e tal, e tal. A outra irmã era da Madureira. Essa já era mais diferenciada, já usava uma roupa mais
Aí tinha um roqueiro lá um também. pouco mais curta lá, né? Sei. Então uma da Belém e uma Madureira. Então cada irmã tinha um estilo diferente, né? Entendi. Pra dividir. Esse é um parênteses. Então, mas aí, né, o pastor pediu, entregou tudo. Aí eles começaram a falar, cara, pô, você tá no litoral, meu. Aí eu não podia ir na praia pôr uma sunga, porque não podia. Ó, tem que pôr um short, tem que pôr uma calça pra entrar na praia. Falar, não, mas aí, né, tal. Já tirou meus anel, né? Aí, rapaz, aí eu fiquei assim. Só que assim, a semente foi plantada, né? No, eu fiquei com ali. certeza. E aí depois. Você assim, congregou aí depois ou. eu fiquei indo algumas vezes lá. Eu fui me converter em Ourinhos. Ah, tá. Aí você foi. Aí no caso, você aceitou Jesus, mas não permaneceu ali. Não Então. permanecer. Porque depois de pouco tempo eu saí de lá, Pai né? já. Meu pai já viu que tava ficando meio tenso, a gente tava com uma amizade meio estranha lá, né? Tava meio com os caras do comando do parque lá. E Entendi. eu tenho um irmão também, meu irmão. Oi, meu irmão, um abraço pra você, irmão. Ismael, meu irmão. Ismael, aí legal. Manuel Ismael. Um abraço pra ele, pra família Dupla dele. pra filha sertaneja? dele. Meu irmão é bacana demais, gente boa. Irmãozão mesmo. Viu? Aí em Ourinhos, você começou a frequentar. Então a semente foi plantada lá, então. Tem uma outra história maluca ali, cara. Ali em Ourinhos? Em Ourinhos. Aí eu vou contar pra você, essa daqui já é um pouco mais sentimental, talvez, aí. Aham. Seguinte, eu tava aí. Minha mãe, meu pai viajava, né? Meu pai também. Meu pai fazia de tudo. Pegou caminhoneiro e tal. E aí minha mãe começou a ir na IAQ, lá em Ourinhos. Na IAQ de Ourinhos, lá. E minha mãe ia no culto, tal, meu irmão ia no culto, batia palma na igreja, louvava e tal. E eu era pentelho, né? Pentelhão, mas não sou mais novo. E eu ia na igreja e não. Cara, pra mim na igreja minha mãe tinha que castigar eu pra ir na igreja. E aí, no caso, ela ia, então. Minha mãe começou aí, foi minha mãe. E aí chegava na igreja, eu não queria estar lá. Porque assim, naquela época eu tava construindo o SESI de Ourinhos. Hoje o SESI é muita estrutura, mas lá já era uma grande estrutura do SESI, Sim, né? sim. Então o SESI era a minha segunda casa. Eu saía cedo, ia pra É escola. no mesmo lugar que é hoje lá. Mesmo lugar. Grande, moço. Lá é. Eu ia pra escola cedo, chegava da escola, almoçava, SESI. 5 horas da Perto do tarde. Paineiras ali, né? Eu morei nos Paineiros. Lá no Paineiras você morou. Em Paineiros. SESI. Almoçava, tal. SESI. 5 horas da tarde, chegava em casa, tomava café, voltava pro SESI. Chegava em casa 10 horas da noite. Minha mãe ia na igreja e eu não queria ir na igreja. Mas nem querendo que eu ia na igreja, não gostava. Gostava de ir na igreja. E aí meu irmão ia lá, batia palma, tal. E aí eu ia na igreja e fazia birrinha pra minha mãe lá. Eu não queria estar lá, não gostava, tá? Então vou encher o saco que aí ela não, Lá eu vou fazer rolo. que ela não faz eu ir, né? E minha mãe. Bom, se você tem um filho penteiro, tem que ter um pai pra corrigir, né? Um pai e uma mãe, né? Aí um dia nós estávamos na igreja, assim, o irmãozinho tá tocando guitarra lá na igreja, né? E tá tocando ali e tal. Eu ficava lá, imitando ele tocar, assim. Parecia o Chris McKinney, assim, ó. Tocando, né? E minha mãe, cara. Você vai me tampar pra zoar mesmo. Era pra zoar mesmo. Olha que terrível que ele era, mano. Cara, essa idade aí mesmo, 15, 16, 17 anos por aí. 15, 16. Cara, mano. O cara aprontava na igreja, 16. então. Não, verdade. Aproveitar e dar um alô pro Cleito, guitarrista que tá nos assistindo. Ô, aí, abraço pra guitarrista você, Cleito. profissional, cara. Escuta essa Cleito. história aí, Já pensou, Cleito, se ele vai na igreja e começa a imitar, sei lá? E o irmãozinho que era assim, pô. Cleito abençoado, cara. Cleito levou pra igreja. Aqui. Tocava uma guitarrinha lá assim e tal, e ele tocando, eu ficava imitando, né? Um dia minha mãe, tadinha, poxa, eu era um pentelho, cara. Minha mãe perdeu a paciência comigo. Rapaz, estava no culto. Minha mãe esticou a mão assim, deu. Pá, eu dei a mão, pai. Aquele estralo que deu. Mas deu um estralo tão grande, mas rapaz, até hoje eu lembro do grito que ardeu a minha mão. Rapaz, deu um estralo. Aí parou o culto, né? Parecia aqueles flashbacks de filme. Nossa, todo mundo só voltado em você, só. Ninguém deu glória, mãe. Sabe o Matrix, a hora que você faz aquela cena, vai tudo virando assim? Geral só olhando, cara. Na época era a diaconisa Zélia, agora ela é pastora lá. Acho que era essa igreja mesmo que era pastora. A irmã parou, a irmã falou assim, a pastora falou, a diaconisa, né? Falou assim, não, irmã, não faz isso não bate não. Isso é ministério na vida dele. Aí, só. Nossa, pai. Isso é ministério na vida dele. Naquele dia eu fiquei assim, teve até um choque até parecia. Eu vim pra zoar. Cara. Ele pegou de jeito. Aí a vida foi e tal, aconteceu algumas coisas aí, umas fases difíceis na vida. Meu pai ficou doente e tal, teve umas coisas que nós passamos aí.
E vamos continuar, pode terminar. Só eu fico falando aqui, eu não Não, deixo vai você falar, falar. termina essa história aí. Senão eu fico. Vai ficar só eu falando aqui, só eu. Não, Vocês mas estão é aqui. você falar, Você né? chamou um comunicador aqui, você lascou. Não, pode terminar. E aí lá você... Então, dali eu fiquei um tempo ali nessa igreja. E aí eu vim, aí eu acabei, meu pai acabou voltando para Bernardino. Meu Por pai conta da trabalhava na. Não. Aí ele teve que ir para lá e voltou para Bernardino e começou a trabalhar nas empreitas que ele fazia. Meu pai era lenheiro, né? Fazia essas empreitas e tal. Sim. E nisso aí, né? Nessa época, né? Meu pai vai e se acidenta. Teve um acidente, ele estava cortando lenha, né? E a hora que ele bateu a serra, tava ele mais meu tio trabalhando. Meu pai, ele era empreiteiro, mas ele nem colocava uma mão na massa. Aí o Calipe veio, bateu, pá, derrubou ele, e ele quase morreu. E aí eu, volto para a igreja. Aí eu conheço, né, o pastor Ismael, que é o falecido pastor Ismael. Que é dessa mesma igreja que você está hoje. Isso, que era lá onde estava a sua igreja. Ali você Lembra que eu falei para você? Lembro, lá no centro, né? É lá aquele local, era ali. Ali tem uma história bacana também ali. E aí eu chego ali, né, na igreja e chego sem saber tocar nada, a igreja precisando de músico, e eu mexia na mesa de som da igreja e tal, ficava vendo os caras tocar lá, e um dia o pastor chega e fala pra mim assim: ô irmão, você não toca nenhum instrumento, não, tá? Fala, pastor, eu gosto de teclado, né, mas... Porque assim, eu tava numa fase, porque assim, a gente não tinha uma vida ruim, né, e só meu pai trabalhava. Então quando meu pai, ele acidentou, então a gente teve foi daqui pro zero. Passou dificuldade, Manuel? Bastante dificuldade. Passamos, parente ajudando, dando roupa, dando comida. Deus nunca deixou de faltar, de conseguir faltar pra gente. A igreja ajudou bastante a gente. Você não se perdeu nessa época, né, cara, no mundo? Tinha tudo pra me perder. Só que meu pai sempre foi assim, firme, né? Uhum. E aí um dia, quando meu pai tava lá no hospital, né, em Ourinhos, né, eu fui visitar ele lá e tal. E aí eu falei assim: ó, pai, eu acho que eu quero aprender guitarra. E nós estava, se fosse há um tempo atrás, a guitarra, que eu falasse: pai, eu quero aquela guitarra que custa R$5.000, R$8.000. Ah, você quer, filho? Compra lá. Não era ruim a situação financeira nossa. Meu pai sempre trabalhou por conta. Uhum. Quem trabalha por conta sabe administrar, sabe como é que funciona. É. Você consegue ter você não é um CLT, você consegue ter se você ganhar 10 mil é seu, se ganhar 20 mil é seu, assim vai. E aí eu chego nessa igreja, o pastor fala isso e tal. E aí eu falo: pastor, eu não sei, né, tal. Ele falou assim: eu vou pagar aula pra você. Eu falo: pastor, o senhor que sabe, né? Aí vai eu lá. Nunca tinha pegado uma guitarra na minha vida. Eu não tenho parente músico, eu não tenho ninguém músico na minha família. Não tinha... Que eu me lembro, não tem. Será que eu tenho? Se vocês falam aí depois. Cobra embaixo nos comentários aí. Pareceu um parente aí. Ah, tem isso também? Não sei, eu tô falando a verdade. E chego ali e tal. E o pastor falou: pagar aula. Aí fui fazer aula de guitarra com um dos maiores roqueiros da cidade lá. Esse cara tá fora do país hoje. Até entrevistei esse no podcast meu, o Valtinho. O Valtinho era o baterista desse cara. Esse cara era música excepcional. Uhum. Valtinho é psicólogo hoje de bateria, psicólogo, mas era professor de bateria, tocava bateria. Eu tive aula com um cara lá, não o Valtinho, mas era o cara que tocava guitarra, o Valtinho. Aí cheguei lá na aula lá, cara, o cara chegou assim: ah, você tem que pegar a guitarra assim, e sei que ele ficou quase 3 meses comigo, só ensinando pra pegar na guitarra. Eu falei: mas eu quero tocar, não quero ficar pegando a guitarra ali só. O cara era bom, sabe? O cara era roqueirão mesmo, heavy metal mesmo, o cara não era só barulhão, não, o cara era técnico mesmo, o cara era fera. Aí fui algumas aulas, aí parei e já não fiz mais. Aí o pastor falou assim: mas você não vai mais nas aulas? Ah, pastor, não quero ir mais não, e tal. Aí ele pegou e falou assim: Aí ele falou assim: ó, eu vou implantar aqui na igreja um coletivo de aula de violão. Lá mesmo, pastor. Onde você estava? Né? Lá. De aula de violão de coletivo. Eu falei assim: vamos lá então. Aí fui. Aí eu andava com o violão nas costas, mas não tocava nada. Mas se precisava de um violão nas costas, você tinha. Tinha. Na foto, você tava bem. É que nem eu no começo. A gente comentou sobre isso, né? É que nós somos aqueles caras que soltam na banguela e dá o tranco, né? O Cleito tá na live, cara. Eu ficava perguntando nota pra ele. Eu, Cleito, como é que toca aquela música e tal? E ele foi um cara que me ajudou muito no começo ali. E só que daquele jeitão também, assim, eu soltou na banguela e pega no tranco. Então, aí fez um projeto com uns 10 caras, acho que quase uns 10 coletivamos, assim, de 10, umas 10 pessoas, assim, no coletivo.
Tudo da igreja. E na esperança que nesse coletivo Ia sair pelo menos uns doibão, né? ia sair uns dois bons. Eu era o pior de todos. Eu não conseguia. Não saía som. Um bagulho não saía som. Falei bagulho aqui. Problema, pai, vai. Obrigado. E não saía som. E aí tinha uns lá que conseguia, né? Porque assim, tinha muito pessoal mais velho, né? Que é o louvor da igreja, era 12 vozes cantando, mas era tudo pessoal mais velho. Tinha uns da presbiteriana, tinha acabado de chegar na igreja e tal. Ali na igreja, então. E eu não conseguia, os caras conseguiam tudo fazer um chacumpão, uma valsinha, tum tchac tchac, tum tchac. E eu nada, nem tum tchac tchac, é tum 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 tum. E nada de conseguir. Cara, aí um dia, eu lembro até hoje, um dia eu ia com o violão pra casa, tentava tocar e não conseguia. Esse é testemunho mesmo aqui, também, né? E um dia eu tava dentro num quarto. Você foi lá onde é o podcast meu lá. Tem um quarto, que é dentro da casa da minha mãe, onde eu comecei o podcast. Foi nesse mesmo quarto, dentro da casa da minha mãe. Nesse quarto ali, um dia com o violão assim, cara, eu comecei a chorar porque eu não conseguia tocar. Chorando mesmo. Tinha muita vontade. E eu não conseguia, cara. Aí eu lembro até hoje, né? Isso aí eu lembro até hoje. Eu falei assim, Deus, se o Senhor me ensinar a tocar, eu não vou tocar em lugar nenhum. Eu quero tocar para servir na sua igreja, para louvar o Senhor. É isso que eu quero fazer. Eu não quero tocar por aí, eu não quero isso. Eu quero louvar o Senhor. É isso que eu quero fazer. E eu sei que fiz essa oração e passou-se alguns meses, já comecei a tirar os acordes. Aí já comecei a arranhar um ou dois acordes com dificuldade. Comecei a arranhar uns acordes com dificuldade. E aí tinha um pastor que estava lá na época lá. O pastor, acho que ele era membro do Conoia. Sabe aquele mistério Conoia lá, que tinha famoso Conoia? Lembro. Os louvores antigos, você deve conhecer. Ele era meio que de lá e tal. Aí ele falou assim, ó, eu vou... Ele via eu dar umas arranhadas. Disse, ó, irmão, eu tô indo embora, voltando para São Paulo, eu quero voltar a advogar e tal. E o louvor, você vai tomar conta aí, cara. Eu falei, mas louco, pastor, mas eu não sei tocar. Não, você vai tomar conta. Aí já falei com o pastor aí, Carlos Maiano. Falei, pastor, aí que você toca. Pastor, mas eu não sei. Eu falei, não, eu vou embora. O louvor tá aí. Aí eu catei a pasta de louvor da igreja, que era pasta, não é cifra clube, não. Eu sei, tinha a pasta com a cifra, tudo no... Era pastona, assim, ó. E esse pastor que tinha trazido esses louvores tudo lá, aí ele levou lá na igreja, e eu peguei essa pasta e falei assim, bom, vamos lá. Então, todos os louvores que tinha 2 acordes, eu fui separando. 2 acordes, opa, tira aqui. Do jeito que eu gostava também. 2 acordes aqui. Aí, separei com 2 acordes. Bom, isso aqui é só ano que vem. Com 2 acordes eu aprendi. Falei, opa, 2 acordes? Ah, não, vai embora. E ela daquele jeitão, sabe, arranhando tudo ali. 2 acordes e tal. Aí eu falei assim, bom, 2 acordes já peguei, vou para 3. Aí com 3 acordes. E os irmãos comigo ali, sofrendo, eu errando, parando, eu suando, eu pingava, os dedos tudo cortava, fazia ferida no dedo. Né? E aí, cara, um belo dia, né? Aí quando eu vi, já estava tocando na igreja. Aí quando eu vi assim, eu falei assim, aí eu lembrei da pastora. Lembra? Falei pra você no começo aqui, agora de pouco. Falou que era ministério lá, né? Era ministério. Não bate na mão dele, não. Lembrei. Você tá brincando, cara. Lembrei. Pra você ver como é que uma palavra lançada é... E aí eu fui pro encontro regional lá da IEQ, lá em Ourinhos, né, que a sede é lá. Cheguei lá e eu encontrei essa pastora. Eu falei, pastora, a senhora lembra de mim? Ela falou assim, lembro de você. Lembro da sua mãe e tal. Só que a senhora falou pra mim assim. Ela falou, lembro. Então, pastor, eu toco na igreja. Eu faço isso na igreja. Ai, que forte, cara. E nisso, eu cheguei a levantar. Depois disso, eu fui aprendendo. Assim, eu não sou... Eu falo que eu toco hoje, mas não sou também um mega músico, né? A gente toca na igreja, né? Não é assim, né? E com isso, eu cheguei a levantar, acho que uns 2, 3 ministérios na igreja de louvor. Chegou a ser líder de louvor, então. Cheguei a ser líder de louvor. Olha que benção, cara. Assim, é até engraçado. Lembra que eu falei pra você da banguela que você tirou sarro aquele dia, né? Eu tava falando pro pastor, o menino chegou lá, aquele altar que tinha lá antes, tinha um altar meio xoxo lá que tinha lá. Lá na onde? Que era oco, que tinha lá? Não, já tava de cimento quando nós fomos. Cimento, era oco. E a bateria não tinha bumbo. Então o bumbo da bateria ele pisava assim no chão, assim, ó. Não. E saiu o som. Saiu o som, era o bumbo dele. Não. Ele pisava pra sair o bumbo. E aí um dia eu cheguei lá e falei pra ele assim, falei assim, irmão, você toca bateria?
Ah, eu gosto e tal, né? E vi que ele era moreninho, né? No bom sentido, né? Falando coisas boas aqui. Aí eu falei assim, mas daí se pegar ele vai desossar. Porque a gente sabe que é o pessoal, né? O pessoal negro, né? Pra música, assim, eles são Muito bom, cara. excepcionais, né? Muito bom. Os caras são demais, assim, né? E eu falei, não, esse cara vai... É bom. Aí passei, você bate aqui, pisa ali, você faz assim. Aí que eu falei pra você, né? Bate aqui, pisa ali, faz assim, põe na banguela e pula, agora vai. Pum, pegou. Tocou. Aí ele virou baterista nosso. Hoje ele toca violão tremendamente. Cara, sabe quem que é esse cara? Quem? Você conhece ele? O Wellington. O Wellington. O Wellington, um moreninho fortinho. Lá que de é um Bernardino? cowboy. Você deve conhecer ele. Ah, devo conhecer, assim, de Deve agora. conhecer. assim, Ah, Wellington, tô falando de você aqui, cara. E coloquei ele lá. Você toca o que hoje? Toca tudo. Cara, eu toco violão e guitarra, né? Na igreja. Mas só no baterista tá lá? Não toco bateria. Não toca? Não toco. Teclado eu toco, um baixo eu toco, mas eu não toco bateria. Entendi. Eu acho que é o único instrumento que eu não toco. É, legal. Mas se pegar, toca, viu? Porque você tem a métrica, né? É que assim, eu nunca. Eu não Na sou- verdade, eu não toco também, eu cubro o buraco. Mas eu lembro que a primeira vez que eu toquei, o Sandrinho, Deus abençoe o Sandrinho, fez a obra comigo lá na casa missionária, uma casa de recuperação para dependentes químicos. Eu trabalhei 2 anos lá como voluntário. E um dia ele começou a tocar, eu sentei na bateria e só hora que eu achei a métrica ali, foi embora. Ah, É, porque a métrica, você tem a métrica do violão aqui, né? Alguns falam metrônomo na metrônomo. bateria, né? Foi o que você acha, cara, que você nunca mais esquece. é que assim, eu É que você nunca quis, mas você vai ver, o dia que você toca, eu sentar, não você me toca. apaixonei. Então assim, ali eu fui levantando uma grupo de louvor, chegou um tempo que eu era rejeitado do louvor. Que apareceu os caras bons, né? Só que cara, eu sempre fui um cara tranquilo pra isso, sabe? Eu ficava lá embaixo. Precisar aparecer, eu toco. Aham. Só que eu falei assim, bom, eu preciso aprender mais coisa. Aí eu falei, bom, eu já aprendi violão, guitarra, vou aprender baixo. Aí eu aprendi baixo. Bom, acho que eu vou arranhar um pouquinho de teclado também. Ô, pai, não tem um tecladista. Eu tento aqui, eu toco um pouquinho. Flor do Ô, ano. pai, mas não tem baixista. Não, eu toco também daqui. Ô, pai, mas não tem. Não, eu toco também aqui. Você precisa de mais um pra base, pra solo? Eu também toco também. E aí, depois com o tempo, eu comecei a cantar. Meu pai falava pra mim assim, cara, se você toca o instrumento de corda, o violão, e você não canta, você não toca. Você não toca. Então você tem que aprender a cantar. Mas pai, eu vou cantar, eu não gosto de cantar, eu sou desafinadão, não sei o quê. Mas canta, filho, canta. E comecei a cantar também. Assim, não digo que eu canto bem, né? Mas assim, como você falou, né? Precisar tá aí, né? Não tem ninguém, estamos aqui. Eu falo isso, né? Fala pra nós aí. Bernardino de Campos hoje é a sua estadia ou você tem vontade de ir embora? Cara, igual disse uma pessoa uma vez, eu criei raiz ali. Criou raiz. Eu sou Ali? casado, tenho minha filha mais velha tem 18 anos, para 19 anos está quase caminhando para o ano que vem. A minha filha mais nova tem 9 anos, então eu tenho minha casa hoje lá, né, tenho um emprego estável, graças a Deus, trabalho também não gosto de comentar, assim, eu trabalho na indústria local lá Se também. quiser comentar, pode comentar também. Não, mas eu não prefiro não. Tá É bom. uma coisa minha mesmo. E o seu podcast lá também, sua rádio, né? Tudo Então estamos lá, né? legal. Lá Também é- nós estamos lá faz quanto tempo também? Eu tenho que criar raiz lá também, viu? Lá não é tão chique que nem aqui, né? Que nem do irmão aqui, mas o irmão daqui, falar pro seu irmão aqui, olha, pai, você tá bem, já. mandando Deus um abençoe abraço você, também viu? aqui, ó, GG Vitorinos, né? Não é, rapaz, como dizer assim, não é entendeu? espírito de inveja, não é felicidade. Porque assim, eu aprendi uma coisa comigo, quando a gente fica feliz, quando alguém tá bem, cara, eu me sinto bem por isso. Quando eu vejo assim, cara, que legal. E eu falar pra você, cara, eu com o Breno, porque assim, a gente somos amigos aqui, nós três, faz tempo já, né? Então assim, a gente tem uma história muito boa juntos, porque eu vi esse menino crescer, né? Olha que legal. Ele trabalhou comigo na Tá panfletagem, ficando velho, hein? Conheci ele desde os 14 anos, e o Breno também. E o primeiro dia que ele foi trabalhar com a gente, esse aqui queria brigar com aquele lá. Ai. Não gostava, porque assim, eu falei... Ele não gostava de mim. O Breno, ele era encarregado. Aham. E aí eu falei, o Breno, você ensina ele, né? Aí o Breno dava as instruções pra ele e ele não ouvia, ele ia embora. Aí o Breno voltou pra mim e disse, ó, vou pegar esse rapaz até meio-dia. Ele falou assim, Meu Deus do até céu. meio-dia eu vou pegar ele, não, rapaz, eu tô na mesma igreja, não sei o que tem. Ele lembra, ele tinha trocado a camisa do Mickey, assim, que ele trabalhava. Aí e aí você vê, a gente criou uma amizade, né? E então, assim, resumindo, eu vi o crescimento dele em tudo, rapaz. Que Eu lembro que eu legal. gravava uns rap e ele falou assim, pastor, vamos fazer um clipe? Eu falei, mas como assim? Não, vamos fazer um clipe. Ele tinha um Moto G3, né?
É. Tinha um Moto G3, cara, nós gravava, ele gravava o clipe na mão na época ainda. Não tinha nem estabilizador, nada. Ele gravava na mão, assim, ele editava Arrumou um no... volante, sei lá que ele arrumou. depois ele arrumou um negócio de cano que ele fez, né? Câmbio. Um suporte com o PVC, colocava o celular lá e gravava. Pra simular um gimbal. Se você ver os vídeos, os primeiros vídeos meu de rap, tudo ele gravou. Até hoje ele que grava, né? Assim, só quando eu quero fazer graça, eu mesmo gravo, né? Você Mas falou é tudo agora esquisito. de celular. Os primeiros podcasts meu foi gravado com um celular. Olha pra você ver. Com um celular. E tinha um transmissorzinho nele aqui, tudo. Não, o irmão deve saber aí. Eu gravava, tripé aqui, esse aqui não vai pegar, o tripé aqui, mas não é celular aqui não, esse aqui ainda é da minha boca, ainda, mas tá bom. Era um celularzinho lá que vai lá pra você, só Deus na Só Deus na causa. Vai embora, né, cara? Dentro do quarto da casa da minha mãe, eu gravava, cara, e eu gravava e falava assim, poxa, mas, porque talvez alguém vai lembrar aqui, eu tinha um desses daqui, cara, não sei se esse aqui é um BM800, é um BM800 aqui, né? É. Eu tinha um BM800 desse daqui, eu tinha uma interfacezinha chinesa, V3, se eu não me engano, uma V3 que ela é a carga interna, uma dessa daqui. Aí eu vi que não ficava legal, eu comprei para dar energia, né? Chama? Uma Phantom Power. Phantom Power. Eu comprei uma mais Isso. força, mais... Para dar mais som, eu comprei uma Phantom Power e colocava ali. Só que eu gravava e pegava o som do celular. E eu me incomodei, mas cara, que som ruim. Nossa, que som ambiente ruim e tal. E eu falei, mas não tá legal e tal. E eu já tinha levado as partes de cobaia lá já, né? Tinha umas cobaias com os amigos, as cobaias nossas, né? Os primeiros, né? Os amigos cobaia nossos, tinha levado lá e tal. Falei, cara, mas. Aí levei até, na época, levei até o vice-prefeito lá, que hoje tá lá, o que nós conversamos. O Deva lá, ele O Deva, ele foi lá, né? Aliás, tá me devendo a visita lá, você não foi lá, tô falando de você aqui, hein? Você parece lá, viu? Tá cheio de evento lá agora, ele tá Não, ocupado. final né? já não é duro falar com homem. Esses caras são delicados, tem que ter um carinho pra falar com eles. Tem Você que ter falou um uma coisa, carinho. os caras querem meio bicudinho, que você já não vai, não. E ó, vou deixar um spoiler aqui, viu? E você vai estar envolvido no meio também. Nós estamos querendo fazer a marcha pra Jesus lá em Bernardo. Ó, legal, bacana. Eu vi um barulho disso aí lá, você tá envolvido nisso aí, então. Que Se Deus legal. quiser, nós vamos fazer. Só tô esperando o Deva retornar também. Esperando Não, o Deva agora tá entrar cheio em de evento contato agora, né? também. Os homens estão bem cheios de evento lá. Até o prefeito Ei, eu foi. vou contar com você, viu? Opa, tamo junto. O prefeito ele foi lá, né? Ele foi na pré-campanha lá, no podcast, mas ele teve lá. Né? Até agradeço, obrigado. Aqui agora é difícil de achar eles. Agora tá difícil de achar um espacinho na agenda deles aí pra eles lá. É só nós que somos pobres mesmo que acham, Não, né? os homens são. Eles trabalham bastante, né? Duro de achar, exato. Então, aí, né, colocava ali e tal. Depois eu comecei. Aí eu aprendi, né? YouTube, né? Escola hoje é YouTube, né? Falei, cara, já sei. Aí eu vi um cara falando, não, você tem que gravar o áudio separado. Falei, beleza, então. Então você gravava o áudio, depois você juntava tudo. Aí eu gravava aqui, né? O áudio do celular aqui, né? E com o microfone eu gravava o som ambiente. Aí, lógico, né? Aí que começou a minha dor de cabeça, né? Aí eu falei, editar. Porque depois tem que pegar o áudio e sincronizar. E rapaz, você acredita que eu fiz isso? E aí, no começo sincronizou. Mas chegava lá no minuto 20, tava tudo fora já. Mas você fazia a simulação de croquete lá? E o que eu fazia? Do pico de sinal? Não. Você não fazia? Eu gravava o vídeo com o áudio no celular e eu deixava um microfone aqui, ó. E esse microfone gravava no programa do notebook, que ficava escondido atrás da mesa, que é no Audacity. Aí o áudio do Audacity depois eu salvava, mixava, masterizava, deixava filezinho, tirava todos os ruídos. Só que da hora que eu ia sincronizar no vídeo, lá no minuto 10, 20, ele tava falando e... Então, Assim, reduzisse. Por que será, cara? Comprime. Então, O vídeo. Tipo, é como se ele acelerasse algumas partes para ficar mais leve. Isso. Na hora de renderizar. Então, o que eu fazia? Eu fazia assim, eu peguei esse macete, que o irmão vai lembrar aí. O que eu peguei o macete? O cara falou, você faz o pico do áudio. Por exemplo, você vai pegar aqui, vamos sincronizar aqui e aqui. Você dá pulso no áudio, você bateu palma, você não vai arrebentar o dele aqui. Você bateu palma, o áudio dá pulso. Ele vai dar pulso. 1, 2, 3, pulso. Ou até 4 tempos. Você conta 4, vai dar pulso. Entendi. Aí acontece, se você bateu com 4 pulsos aqui, você vai casar os picos de áudio. É isso, irmão? Você vai casar o pico de áudio. Aí você vai sincronizar o áudio. Aí é batata. Quando eu aprendi isso daí, mas no começo eu sofria que eu sofria.
Ficava o cara falando e tal, eu me incomodava com aquilo. Parece aquele filme americano, né? Aquele filme. Novela mexicana, né? Novela mexicana, o cara falando falando uma coisa e o áudio outra. Então, assim, e fui fazendo. Só que eu fazia tudo isso num celular horrível, né? Que celularzinho que era? Cara, era o Moto G E7 Power. Nossa, eu tive esse daí. Um cavernosão, assim. Assim, né, pra mim era bom, né? Porque, assim, mais uma vez eu aprendi com o falecido pastor Ismael lá. Ele Foi aqueles primeiros grandão que lançou. É. Que tinha vidro, como se fosse um espelho atrás. acho que é isso aí mesmo. Esse daí. O Breninho teve mesmo. Aí, cara, eu ia Mais um editar. quebrado, né? Aí, e pra você renderizar o vídeo, porque você processava nele lá tudo. Você editava onde? No Celular mesmo. celular? Você deixava lá o celular amanhecia à noite ligado. No outro dia tava quase fritando esse celular, fritando o processador. Coloquei o celular lá. Nossa, e é duro, memória, né? Aí você tem que dar os cortes depois. Não, o duro é que depois os caras falavam assim, nossa, cara, mas o seu áudio ficou muito bacana, cara. O que você faz com o seu áudio? Mas só Se eu Deus contar a sabe, mano. história, O que seu áudio fica... Cara, mas como que você tem qualidade de áudio desse jeito do seu áudio, cara? Eu falei, rapaz, se eu contar pro você, o trabalho que dá, cara. O que é uma força de vontade, Porque né? aí você vai aprender, você vai aprender a usar compressor, entendeu? Você vai aprender redutor de ruído, né? Você vai aprender a equalizar. Só que assim, pra mim era bom, porque eu já vinha do áudio, né? Então eu já sabia o que era. Sobre áudio você entendia bem. Que né? é grave, médio, agudo, compressor, tudo. Você já tem essas. Não sou profissional nisso, né? Mas você já tem uma noção básica pra fazer. uma noção de que esses dias eu dei uma consultoria para um pastor para montar um podcast que ele queria que eu ensinasse para ele o que era grave, médio e agudo. Porque ele não sabia, ele falou, cara, eu não sei regular. Eu falei assim, então você deixa tudo em flat e vai achando ponto. Sabe o que é flat, que é tudo neutro. Deixa tudo numa linha só. Deixa tudo em flat e vai regulando. Mas assim, por isso que eu falo pra você que a rádio, de uma forma, contribuiu para isso. Porque eu aprendi a mexer na mesa. A igreja, quando eu cheguei na mesa de som, não sabia nada, aprendi a mexer. E quando escuto, né? Pô, se eu falar pra você que a igreja me ensinou tudo isso aí também. É igual a rádio comunitária, a igreja. Eu quero. Eu só quero. Onde sai músico, e tanto que os melhores músicos do Brasil saíram de igreja. Ó, Exatamente. Eu só Não, quero. com certeza. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero dizer assim, ó, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, né? Depois vem o pastor e a igreja. O cidadão que eu sou, não tenho vergonha de falar isso, eu falo para todas as pessoas que eu converso. O cidadão que eu me tornei hoje, a pessoa que eu me tornei hoje, o pai de família que eu me tornei hoje, o trabalhador que eu me tornei hoje, o profissional que eu sou hoje, cara, eu devo muito isso a Deus e ao tempo que eu estou na igreja. Eu tive um pastor que ele era militar, entendeu? Ele era militar, capitão da militar. Ele já é falecido. Dei um trabalho para esse pastor, meu. Eu era terrível. Terrível, Ainda bem que cara. era militar. Sabe o que eu fazia? Você vai dar risada. Sabe o que Ele eu... era militar ainda, moço. Não, mas você sabe o que... Imagina se não fosse. Você sabe o que é que eu fazia, cara? Até cheguei até a arrepiar de lembrar. E tinha aí um amigo meu, que esse cara que trouxe eu pra igreja, que também era roqueiro, que era da época do Oficina G3. Tava lá, aquele álbum de diferença do Oficina G3. Esse cara amigo meu, nós ia pra escola. Nós era terrível na escola. Então tinha dia que eu não queria ir pra escola, de manhã. Sabe o que ele fazia? Eu tinha a chave da igreja. Como você acha que eu ia? Na igreja, matava óleo pra igreja. Naquela igreja lá. Nós entrava no altar, ficava dormia em cima do altar, dormindo. Não tava orando, eu tava dormindo mesmo, não tava orando não. Tava dormindo Os caras mesmo. dormiam. E quando dava na Aí você cabeça... tava escondendo, nas asas, esconderijo. Não, e quando dava na cabeça nossa, sabe o que ele fazia, o pastor ali, né? Fazia? Ele pegava a bateria e pegava a guitarra. 9h30, 10 horas da manhã. O que você acha que o vizinho do açougue do lado achava? Porque antes era um açougue do lado. O que você acha que o vizinho achava disso daí, desse barulhinho de bateria? Legal, né? Ele lá fazendo conta, ele lá... Não, você imagina a alegria. O cara aparecia lá e dava bronca de nós, pá. Depois falou pro pastor, dedou pro pastor lá. Aí um dia nós encontramos um outro roqueirão lá, o irmãozão que era do heavy metal lá, né? E levamos ele lá, né? O irmão era aquela... O irmão não, né? Era do heavy metal, né? Levamos ele lá um dia lá e tal. Aí o cara foi dedar, tinha um cara aí do rock aí que esqueceu essas meninas, não sei o quê. Cara, eu fiquei apaixonado, sabe por que eu fiquei apaixonado? Porque ele levou uma dessa daqui, cara. Essa guitarra que era sonho pra mim, essa daqui, ó. Essa é Gibson, né, que fala, né? Entendeu? Les Paul. A Les Paul, cara. isso. Cara, eu tenho uma história com essa guitarra aqui. Você não vai ficar bravo comigo, não. Vou contar uma história pra você depois dessa guitarra aqui. Você vai rachar o bico. E aí, esse cara tinha uma dessa daqui. E eu tinha vontade de ter uma Les Paul, né? A Gibson não dá, porque a Gibson, você vai comprar uma Gibson, você tá louco. O bagulho é caro pra caramba, né? Eu tenho uma dessa, Les Paul. Esse daí eu comprei de Sandrinho que tá assistindo aí. Ah, é? Então, eu tinha que eu não tinha, não. Esse cara tinha uma dessa, uma preta. Cara, aquilo pra mim, meu, eu ia lá, ele levava a guitarra dele lá, ele ficava tocando rock and roll, e ele era aquelas pegadas de Pet Cemetery, não sei se vocês manjam.
Não, você, não Pet Cemetery, Iron Maiden, Black Sabbath. Black Sabbath. Até tem uma história bacana, né? Tem uma história, né? E esse cara é lá. Aí eu disse, o cara do açougue foi dedou pro pastor. Os caras vêm aqui, ó. Os caras vêm aqui fazendo barulho aqui. O pastor deixou de banco. É bom ficar de banco, né? O pastor deixou de banco. Pra fingir que eu preciso de Ele levar o Black Sabbath, né? O pastor deixou de banco, cara. Aí eu ia na igreja, eu ficava chorando. Eu ficava na igreja. E minha mãe do meu lado. Você chorava? Você vai ficar aqui. Você chorava pra querer tocar? Ficava ali, cara, parado ali dentro da igreja. E ficava ali na igreja. Disciplina, né, cara? Se você for ver hoje... E eu bravo, falei assim, você vai ver, pastor? Vai dar pau nesse som? Adolescente é bicho bruto mesmo, né? Não é. Vai dar pau nesse som? Você vai procurar eu, pastor. Você vai vir atrás de mim. Sabe por quê, cara? Eu era o faz tudo. Então, assim, a igreja não tinha recurso. Então, tinha muita gambiarra no som da igreja, meu amigo. Então, as gambiarras do som da igreja, tudo eu sabia. Eu sabia É igual tudo. o carro manjado. Você sabia que a hora que desce pau ali... Um dia no evento lotado, a igreja lotada no evento, uma potencinha da Ciclotron de acho que 550, com uma mesa de 8 canal, com duas caixinhas de 450 watts cada uma, irmão, assim na igreja. E lotada a igreja, um calor veaco, a potência. Parecia brasa assim, bem vermelha. Tinha que ligar o ventilador só pra ele. Sem ventilador, meu querido. Daqui a pouco o som deu um estalo e parou. E para. Parou porque esquentou. Aí você pega o ventilador e põe na potência pra tentar ajudar, ver se dá uma resfriada. E funciona, cara, com nós funcionou. Mas se você não tem essa percepção, você fala, não, agora... Não, aí beleza, aí funcionou. Até aí tudo bem, funcionou. Daqui a pouco parou o som. E eu falei assim, nossa, e aquele cabo que tá emendado com fita, cara, que eu acabei de colar Você com tava de fita. banco nessa época? Não, eu tava, é uma parte. E eu falei assim, cara, e aquele cabo com fita que eu colei lá com o chiclete, com sei lá que eu fiz lá. Certeza que é ele. Certeza que é aquele cabo. E o pastor, não, mano, não resolve. E eu ia lá, cara, desmentava cabo no dente, puxava no dente, cabo assim, parecia uma gárgula em ação, cara. A igreja lotada, o evento, bombando, o evento. Clodoaldo, que é cara, assim lá na igreja também. lotado, aquele espacinho lá, irmão, lotado, cara. Legal. Lotado. Mas é bom, isso aí é aprendizado, né, cara? Aí acontece, aí depois o pastor colocou de banco, eu ficava falando, eu sei não tá as gambiarras, deixa eu ser comigo. Nossa, se der pau, eu sei onde é, mas eu tô de banco, não posso Não, mas fazer ele nada. era, o pastor, mas ele era trabalho, viu? Eu assim. Viu, Manuel? Mas você falou uma coisa aí, cara, que na verdade, pra mim, foi uma das melhores partes que você falou, que é o quê? É porque muita gente desvaloriza a igreja hoje. Ah, eu sou a igreja, eu não preciso. E assim, eu vejo que a igreja me deu tudo, cara. A igreja deu tudo que eu sou, tudo que eu sou. A igreja me deu família, a igreja me deu ministério, a igreja me fez ser o homem que eu sou. Se eu não tivesse a igreja hoje, eu não sei onde eu estaria. Porque quando eu me converti, eu participava de tudo que tinha na igreja. A reunião dos varão estava lá, a reunião dos casais estava lá, a reunião dos jovens estava lá, a reunião do louvor. Por quê? Eu sabia que aquilo ali seria o estilo de vida que eu tenho. Então, pra mim, cara, eu entendo perfeitamente o que você falou. Às vezes para algumas pessoas não funciona, mas pra mim funcionou muito, sabe? Pra mim funcionou ótimo. O cara que eu sou, eu falei agora de pouco aqui. É habitar vários caminhos, pastor. Eu andava com os meninos na rua, eu andava com gente que era usuário. Eu nunca usei. Não usou droga? Não. Os cara, eles iam fazer as caminhadas deles lá, assim, eu não tô nada pra dizer aqui. O cara ia fazer, o cara descia. Hoje tá diferente, mas assim, primeiro aqueles que eu conhecia, até tem uma fase na minha vida, porque assim, minha mãe era muito amiga minha. Minha mãe, eu tô com um amigo tal, assim, eu sempre compartilhava com ela. Eu tinha um amigo meu que ele era viciado em crack, um jovem da igreja. Ele tava tentando, ele tinha uns problemas de familiar que ele tinha naquela época, e eu andava com ele junto. Até tem uma época que tinha umas aparelhagens da igreja que tava lá guardada lá, velha, jogada lá, umas baterias velhas, uma guitarra, umas caixas velhas lá. Sempre tem. Aí aconteceu, nesse dia, né, juntamos tudo, juntamos tudo na carriola e vamos pra casa dele. Montamos uma banda lá e estamos tocando lá, os vizinhos reclamando, e a mãe dele dedou lá pro pastor. O pastor fala, mas vocês catraram as coisas da igreja sem falar pra mim, levaram tudo pra lá. Guitarra da igreja, baixo da igreja, caixa, tudo, montamos tudo lá. E a mãe dele dedou nós. E aí uma certa fase, né, o que aconteceu? Ela chegou na minha mãe e falou assim, pra minha mãe assim, viu, eu não quero mais que o seu filho, no caso era eu, que o seu filho ande com o meu filho. Eu falei, por quê? Por quê? Ah, porque o seu filho, ele vende droga, ele usa droga e meu filho usa droga por causa do seu filho. Falei pra minha mãe. Você tava levando ele pra igreja. E eu falava pra minha mãe, seu mãe, ele
tava com um problema, assim, ele chorava, contava pra mim que tinha problema na casa, que a mãe era carrasca, muito carrasco com ele. Só que também ele tinha que ser carrasco, porque ele era complicadinho também, né? E outro casamento e tal, problema familiar. E eu sempre ia junto com ele e tal. Aí ela chegou um dia em casa. Minha mãe, ela criou os irmãos dela tudo. Então ela era bruta mesmo, até hoje ela é meio nervosa. E hoje ela tá meio doente, assim, mas é a fase da vida, de idade mesmo, assim, sabe? Sim. E aí a mãe, eu tô saindo um dia, dar uma volta, eu chego em casa, essa mulher tá lá com a minha mãe conversando. E eu entro em casa. E essa mulher fala assim pra minha mãe. Fala isso aí pra minha mãe. Mãe, filho, vem aqui. Eu falei, mãe, pode falar. E talvez por isso mesmo que eu não tá meu pai. Meu pai viajava muito. Meu pai sempre viajou pra fora. E chega lá e fala assim, ó, essa mulher, o que essa mulher tá falando aqui? Tá falando que você tá usando droga? Aí eu falei assim, mãe, conta pra ela sobre o filho dela que eu falo pra senhora. Aí que minha mãe começou a contar, essa mulher começou a chorar. A mãe falou assim, ó, a partir de hoje eu que não quero que meu filho ande mais com o seu filho. Porque meu filho estava ajudando o seu filho. E ela não teve essa percepção, né? E aquele dia eu afastei. Até hoje eu nunca mais ouvi esse menino. E era um amigo. Só que assim, ele nunca usou droga perto de mim, ele nunca fez nada perto. Até ele cheguei a tomar uma batida da polícia na porta da casa da minha mãe, pra tomar com ele junto. Sabe por quê? Olha, você... Tomou bastante. Não é, cara, assim... Nós gostávamos, lembra? Bombava Charlie Brown Jr., Raimundo, Sim. D2, essas coisas assim? Plant Ramp. Cara, hoje não vai lembrar que eu sou calvo, mas, cara, eu tinha cabelo comprido. Entendeu? Então você já teve cabelo comprido, então? Rock and roll, Isso aí a igreja. verdade, Culpa da igreja. Já teve cabelo já, hein? Cabelo comprido, usava, até arquinha usava, amarrava o cabelo, as coisas meio doidas assim de igreja. Oficina G3, né? Contaminava gente naquela época. E... Então, assim, que era época, você sabe, você vai lembrar, né? Com você eu posso falar, pra esse menino aqui, não, eu não posso falar pra ele. É a calça big, né? Bolso cargo, calça cargo. skateão e tal. Eu andava tudo isso aí, velho. Eu vivia com skate na mão, mas eu era horrível de skate. Eu tentei andar de skate na ladeira, me arrebentei na coloca da minha mãe lá. O truque travou na pedra, capotei e esfreguei a cara no chão quase, arrebentei tudo. Outro dia tava lá com skateão de batalha. Então, assim, e eu andava tudo assim, e andava com uma galerinha assim, que os caras curtiam umas coisinhas meio diferentes ali e tal. E descendo, a polícia veio, arma, mão na cabeça e pá. E na porta da casa da minha mãe, assim, parada, assim, ó. Era só abrir o portão e entrar pra casa da minha mãe, mas eu bati a porta no portão e a viatura desceu. Só que por quê? Nós subimos cantando D2. Nossa. Não tem respeito. Você sabe o refrão, né? D2. Mas não tem respeito. Tá. E se eu faço isso é porque ninguém tem nada com isso. Papá. Ih, rapaz, essas músicas eram muito marginalizadas na Você época. lembra? Entendeu? Plant Ramp. Todas decor, todas. Então, assim, e subimos cantando. Então, naquela rua ali, nós éramos os beozão da rua, né? Os caras estão aí, os nós, tá tudo aí, né? Só que assim, eu não curtia nada, eu nunca curti nada, sinceramente, não tenho vergonha de dizer música, isso. Né? Eu curti, era música. Até hoje, a gente escuta música, né? Porque assim, vocês gostam de ouvir o instrumento tocando, a gente... Onde tem música, quem gosta de música, aonde tem música, você tá ligado, você fica ali ouvindo. Deixa eu ver essa guitarra, deixa eu ver esse solo, deixa eu ver esse baixo, deixa eu ver essa bateria. Nossa, esse cara tá fazendo uns grooves muito louco, cara. Você fica viajando. Eu viajo muita música. Né? É bom, né, cara? É bom. Então, assim, e aí, geral, a polícia para ali, jogando nós ali. Aí o policial olhou assim, chegou em mim, né? Olhou pra mim, assim. Eu tava com uma calça... Eu não tava de calça big. Meu amigo tava de calça big. Eu tava de calça moletom, de chinela havaiana. De camisetão solto. Mas... ainda. Não. Aí o cara chegou assim, passou a mão em mim, assim... Apertou onde não devia apertar ali e tal. Eu falei, ô louco, velho, calma aí. Quadrão brabo, né? Quadrão brabo. E a rua, né? É igual Matrix, parou a rua, né? Eu ficava andando em câmera lenta, assim, passando ali. Agora vai. Aí chegou em mim. Ó, moleque, vai embora, vai pra sua casa. Pá. Fui embora, entrei. Aí chegou no outro amigo meu, que era de fora, que tava com a gente lá. Liberou. Chegou nesse cara, que é esse rapazinho aí, só faltou virar o cara dos avessos. Eu falei, pronto. Só que eu já tinha saído de perto, né? Porque já conhecia ele das quebradas, já conhecia dos BO dele. Aí deu um sermão nele lá, deu uns petelecos que eu não vi, mas ele falou que não bateu nele não, mas ele deve ter batido assim. E foi embora, cara. Então assim, você vê, eu tinha um propósito com aquele menino, eu gostava muito dele.
Então ele tava sempre junto comigo. Só que aí, né, as pessoas entendem as coisas erradas, né? Então não é difícil. E assim, já estamos quase chegando no final aqui também, mas eu quero deixar uma pergunta aqui. Você perdeu algum amigo pra droga, assim, cara, que você sentiu? É esse daí. Esse daí, sim. Porque assim, eu sou um cara que eu tive vários amigos. Só que assim, talvez eu peco nisso, que eu não crio muito vínculo, né? Porque eu conheci você aqui agora, eu já vou conhecer outro amigo ali, vou conhecer outro ali. Tua rotação vai. Eu não, sim, né? Não tem assim. Você tem algum amigo de infância? Não tem, porque assim, eu fui criado assim. Você viu que eu falei pra você, por onde eu passei. Eu nunca tive vínculo. Hoje que eu moro numa cidade, né? Talvez um cara que eu sinto falta, que eu gostava muito dele, que foi o cara que, né? O pastor Ismael. Esse cara marcou sua vida, né? Marcou minha vida. Porque esse cara, assim, as pregações dele era estudo. E era preocupação social, cara. Entendi. Então você ia pro culto dele, você ia pro culto dele com uma caneta na mão, cara. Você ia escrever. Na pregação, assim, isso aí não era nem. Na pregação dele. Muitas das vezes você ouvia assim, esse pastor ele é muito teólogo, ele não tem unção. Cara, mas era monstro, cara, o negócio. Bom, né, cara? Que bom. Entendeu? Ô, Manuel, nós vamos fazer uma dinâmica aqui, cara, que a gente sempre faz no final. É que eu alonguei, né? Também eu falei pra vocês que é da Biola. Não, é bom ter conteúdo, né? É da Biola comigo. Não. E a gente agradece, cara, porque assim, você se sentiu à vontade, né, em falar acerca de tudo, né? Quem não deve, não teme. Então, o que eu falei aqui, eu tô em paz. Né? Se eu tenho minhas filhas lá, que talvez elas vão acabar vendo isso daqui, eu falo, pai, mas você falou isso. Um guaranazinho pra ele lá? Não, água tá bom, água tá bom. Não, vou tomar um guaraná aí, pai. Ele vai falar assim, pagar aí. Pega 3 latinhas e uma falar assim, pai, você falou isso aí? Quer coca? O que você quer? Não, o que tiver, vai ficar em paz. O que tem lá? Tem Coca, Fanta, Pepsi. Rapaz, eu li isso aqui, cara. Pega uma Sprite pra mim. Eu quero uma coquinha. Uma coquinha. Pode pegar um Sprite, pode ser um Sprite, pronto. Também. Ô, louco, mas o nível disso aqui, cara. Ô, louco, mas não dá nem isso aqui, ó. Não, você tá doido, velho. O Breninho que paga. Eu até tinha um que eu tinha de cerveja lá, sabe? Mas eu falei, vai dar B.O. isso aí, eu peguei e tirei, né? Ó, o patrocinador, ele vai lembrar disso, porque assim, fica meio estranho, né? Porque às vezes é por causa do patrocínio, né, tal. Assim, eles me apoiaram, o rapaz me apoiou, até agradeço ele, muito obrigado, viu? A fábrica de Bernardino que tinha a cerveja. Só que eu falei assim, é melhor tirar, né? Porque às vezes, como eu comecei a fazer os 2 podcasts... Sprite, compre. É, Aqui pode fazer propaganda. Patrocina Olha, nós beleza. aí, Coquinha. Patrocínio forte aí, ó. Então, pastor, mas é essa jornada da gente aí, cara, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês aqui. Se então. fosse alongar esse Vamos fazer uma bate-papo. dinâmica aqui. Só que essa dinâmica você pode falar com calma, não precisa ser muito depressa, não. Que é um Eu sou acelerado, viu? Eu sou assim mesmo. um bate-volta de pergunta aí, pega uma torcidinha. Não, quer ser, eu não quero, não tô preocupado, tá bom. Não, pega aí, rapaz. Eu trabalho, às vezes, pra resolver as coisas, tem que chegar e papapá pra resolver. É mais ou menos assim. Ó. Lembrando também dos nossos patrocinadores. Isso aqui não patrocina não, irmão. Quem patrocina é Casa dos Vidros. Quem patrocina é DR Soluções e Treinamentos. Quem patrocina é Dalmate Gás. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aí ao vivo também. Deus abençoe sua vida. É uma honra ter vocês aqui com a gente, né? No estúdio aqui também. GG Vitorinos, né? Nossos parceiros aqui, irmãos. Quer fechar um programa de podcast? Quer fechar um horário? Fecha com essa galera aí, ó. Estúdio GG Vitorinos. Bernardinho de Campos também, né? Tem um podcast do nosso amigo aqui, Emanuel Marculino, né? Emanuel Marculino é nome de prefeito, hein, rapaz? Isso aí, nome forte, hein? Você sabe que tem, o pessoal não gosta da palavra Marcolino, né? Porque tem a gíria, né? É o cara que marca muito, né? O cara que marca muito aí e tal, né? Só que, cara, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Você tem que ter orgulho do que você é. Então, independente, o nome seu é... Daí, cara, eu tenho orgulho do meu nome. É isso aí. A minha família na cidade, a boa parte, não mora mais lá, mas a minha família tem história na cidade lá. Então eu tenho orgulho do meu sobrenome. Eu sempre na Tua rádio... família é tradicional lá? Tua família tem tradição em Bernardino? Não, minha família é simples, é trabalhador simples, entendeu? Não tem... Só que assim, eu tenho orgulho do meu nome, entendeu? Então eu não tenho, eu não escondo. Os caras que Marcolino, eu nunca liguei, cara. Se tem um cara aqui, na minha época, no sofri bullying, fui eu. Porque, cara, você quer... ligava, né? Tipo assim, você quer fazer bullying comigo? Você quer mesmo? Tem que aguentar. Você vai fazer bullying comigo? Você vai fazer? Então tá bom. Então continua, você não para. Que depois, assim, hoje a gente mudou, né? A gente se converteu, né?
Viu? Pergunta bate e volta, Manuel. Eu pergunto, você fala o que essa palavra representa para você. Tá? Maravilha. Jesus. Tudo, né? Que eu falei pra você agora de pouco, né? Que minha conversão, o tempo de igreja, a gratidão que eu tenho para com Deus, para com esse pastor e para com a igreja. Família. Essencial. Honra pai, honra mãe. Né? Meu pai já se foi, como contei pra vocês, na pandemia. Minha mãe tá lá, nós estamos eu, minha irmã, meus irmãos cuidando da minha mãe. Porque eu vi o meu pai cuidar da minha avó até o final, junto com a minha tia e os irmãos dela. Eu vi isso. Então meu pai ele me ensinou muito isso. A honrar pai e mãe. Eu acho que... Acho não, né? É assertivo isso, a palavra ensina isso pra gente. Sim. Até eu tava refletindo sobre isso esses dias, sobre honrar o pai e a mãe, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, minha vida não é abençoada, mas aí, como é que você trata seu pai e sua mãe? Honrar o pai e a mãe, fundamental, né? Entendeu? Assim, Eu falo para que prolongue seus dias sobre a terra. Né? Legal, entendeu? né? Eu acho assim, um negócio tão forte, porque minha mãe, assim, eu vi uma situação esses dias de uma filha não se manifestar diante de uma indignação que a mãe sofreu. Cara, isso pra mim é tão doloroso, cara, porque assim, se eu tô perto de você, e você é meu pai, e eu vejo esse menino maltratar você, cara, você tá enrolado comigo, meu. Você tá enrolado comigo. Você chama atenção. Não, cara, eu não gosto, cara. Cara, eu acho que você não pode deixar ninguém maltratar seu pai e sua mãe, cara. Você começou... Quem que ensinou você a andar? Sua mãe, seu pai, pegou você ali, cara. Quantas vezes seu pai não saiu cedo pra trabalhar, pra te colocar ali, cara? Quantas noites não chorou por causa de você, cara? E se você for um cara problemático, pior ainda, porque você foi pra balada, pra night, pro rolê seu lá, mas sua mãe tava em casa ali, ó, de joelho, orando. Verdade. Como é que o filho vai chegar em casa? Eu saí agora pra vir aqui, ó, passei na minha mãe e falei, mãe, tô indo lá. Filho, Deus abençoe, vai com Deus. Cuidado na estrada. Você passa todo dia na casa da sua mãe? Passo, cara. Todo dia eu passo lá. Tenho que agradecer a minha esposa, porque ela entende muito bem isso. Eu saio do serviço, eu passo lá. Minha esposa também, cara, até me emociono de falar, cara. Pode falar. Ela, cara... vamos passar isso aqui, senão eu vou... depois vamos ficar com um débito em casa lá. Porque assim, cara, é o que ajuda a gente. Se a gente chega em algum lugar, é quem tá com você. É a sua esposa que tá ali, que vê as horas difíceis, das crianças que tá ali, que vê, sabe? É a família. A estrutura, legal, cara. Que legal. Você então, ama a família, então. Cara, eu gosto da minha valoriza, família. Né? Dá pra ver que valorizo, cara. Porque eu aprendi isso com meu pai. Meu pai ensinou isso pra gente. E a gente valoriza. Então, por isso que eu não vejo mais essas indignações que eu vejo acontecendo, cara. Eu fico, cara, como é que você deixou, cara, falar isso pro seu pai, pra sua mãe, cara? Como é que você deixou isso acontecer, cara? Você não tem que... Não tem lado. Você não tem que... Não, porque eu conheço... Não interessa, você conhece ele. Mas o seu pai, cara, a sua mãe tá ali, velho. Não deixa não, cara. Parte pra cima. Se eu não vou alongar, pode continuar aí. Não, cara, fica à vontade. Fica à vontade. Isso. Ô, Manuel, qual louvor que te marca? Louvor que me marca, cara. São tantos, cara, porque eu toco tanto louvor. Mas deve ter um. Tem um que te marcou lá atrás. Tem, cara. Tem. Deixa eu lembrar aqui. Vamos ver se eu me lembro aqui. Aí deu branco agora, cara. Aí deu branco, cara. Depois você canta ele. Não, eu quero cantar ele, mas eu tô esquecendo também que canta ele. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver. É um louvor que assim que eu... O primeiro louvor que eu toquei na igreja. Não é Edifica em Mim, não, cara. Da Renascer Cara, eu não vou lembrar aqui, cara. É que são tantos louvores que eu toco, cara. É difícil. São meio dos 15 anos tocando na igreja, então assim... Cara, o que eu já toquei de louvor, cara. E assim, eu assim, talvez eu já falar, eu gosto dos louvores antigos. Você gosta dos antigos? Eu não gosto desses worship de hoje. Eu toco porque tá ali, hoje eu não sou líder do grupo, né? Mas o líder coloca ali, a gente vai, respeita, pega e toca e vamos lá. Mas a preferência sua é os antigos. Cara, eu gosto dos antigos. Eu acho que assim, que os worshipeiros me perdoem aí, né? Mas o worship, cara, falta um pouco de conteúdo. Eu acho que esses louvores antigos, cara, pega pra você ver isso tudo. Lê a letra. Sabe assim, é que nem você pegar um chiclete e cola na cabeça. Você pega uma frase, fica naquela frase o tempo todo. Agora você pega os louvores antigos, você vê só. É palavra pura. O conteúdo é maior, a dinâmica teologia de nota, pura. As caídas né? Pega pra você ver, ó. Tem uma igreja americana famosa. Eu não lembro agora, também é famoso o ministério.
Os caras compõem música, e eles levam a composição pro pastor a fazer a análise teológica da música deles. Se o pastor falar assim, olha, não tem conteúdo, não tem base bíblica nessa música, não passa. Entendi. Não passa. Legal isso aí, cara. Entendeu? Os caras compõem músicas. Os americanos são músicos excepcionais, né? É a Hillsong, né? Hillsong. É a Hillsong, Exatamente. né? Eles fazem isso. Então, assim, eu acho assim, dentro dos worship, assim, eu acho legal, né? 3 acordes, um pad tocando ali e tal, da hora, pá, da hora. gosto. Fica 2 acordes tocando, né? Não é verdade? É, bom, tô falando mal dos worshippeiros aqui. Não é que eu gosto, mas eu entendo. Entendeu? Cara, agora pega pra você ver agora, pega um solo, você pega ali um solo dos anos 90, pega esse... Não, sim, você põe aí Ministério trazendo a arca, Pega pra você ver o solo, cara. Quem aprendeu a tocar violão de 4 anos pra cá, 5 anos pra cá, se colocar pra tocar um diante do trono... não toca, é difícil. Os Entendeu? caras têm Assim, a nota, tinha a partitura, né? Eu não cara? sou um músico excepcional, mas eu tô falando assim do meu ponto de vista, da experiência que eu tenho. Mas é, Porque eu não sou também um solista de guitarra, o cara fala um solão assim, eu não sou. Mas eu te entendo, mano, porque assim, a musicalidade do sou um desse cara louvor assim. antigo aí é muito melhor, muito maior, muito mais música, né? É que o worship, você sabe qual que é a raiz do worship, né? Quem que é o fundador do worship, né? Eu não sei, o fundador. Vamos ver se o camarada ali sabe. Você sabe quem que é o cara que trouxe o worship? U2, cara. O worship é U2. Entendeu? Delay, reverb, pad, É tudo que eles faziam. tecnologia. U2, worship é U2. Pode pôr no corte, worship é U2. Pode pegar pra você ver, cara. Depois que veio pra igreja. Você sabe que a banda U2 é uma banda que ela começou dentro de uma igreja, né? Sei, Lá no Canadá, se não me engano, acho que eu não lembro agora se é Canadá. ela é canadense. Me corrija aí, gente. Começou ali, os caras eram de igreja. Os caras vieram para um lado meu, aí começaram, né, seguir outros rumos aí, né, e tal. Mas a banda começou ali, né? Os grandes músicos americanos são, né? Começou ali, né? A maioria cresceu na... Então, assim, você pega o worship hoje, a raiz é o tio. É o baixo extremo, um pad cortando, reverb delay na guitarra, com uma pedaleira exaustiva e algumas frases tocando, e o tal do Bonovox lá. Eu escuto, sabe? Eu escuto assim, igual eu falei pra você. Mas sabe o que eu acho, mano? Eu acho assim que, acima de tudo, o que envolve é a adoração, cara. Não, com certeza. Porque assim, eu também já vi muita técnica e pouca unção, mano. Não concordo com você. Né? E agora eu já vi gente se com 3 notinhas fazer chover, irmão. Não, mas é... Né? Assim, pra quem é músico, às vezes, você olha com um tom de falta de conteúdo na nota, de conteúdo musical. Mas eu já vi gente com 3, 4 notinhas, irmão, arrancar, tirar a lágrima dos outros, assim, mas é emoção, né? Mas é lógico que em musicalidade os antigos é bem... Então, mas eu quero dizer, pastor, eu não digo assim, eu não estou discriminando o worship, Sim. tá? Fique bem claro para quem gosta aí. Eu quero dizer, às vezes, do conteúdo. Falta sim, porque às vezes Do conteúdo. são letras, né? Porque você pode ter 2 acordes, você pode ter um acorde, você pode ter uma nota tocando, com uma palavra, uma frase bíblica falando de Deus, que é o que você falou, que vai. Isso que é o que eu quero dizer. Não. Entra muito no Legião Urbana, né? Legião Urbana é difícil de ver eu achar uma música deles que tem mais de 4 acordes. E conteúdo, né? E é o conteúdo. Porque assim, História, né? eu só como dizer assim, porque assim, eu vejo que tem muito isso daí, sabe? É um movimento diferente. Porque assim, eu quero dizer assim, que a música anteriormente, ela tinha uma outra... Mas eu vou falar pra você que é em tudo, não é só no meio gospel. Sim, Se sim. você olhar no parâmetro secular, vamos pôr aí de 15 anos pra cá, a música caiu muito. Não, caiu. Nem caiu. tudo, né? Porque assim, ó, você concorda comigo? Agora eu vou pegar pesado com o senhor agora. Você concorda comigo que o cristão, ele pode ouvir música secular? Cara, na verdade, assim, ó, acho que o poder de concordar não tá em mim. Mas eu, particularmente, me alimento daquilo que me faz bem. Opa, aí que eu queria chegar. É isso aí, é isso aí, essa é a resposta que eu queria ouvir. Eu me alimento do que faz bem. Só que assim, a gente precisa saber a fonte de muita coisa. Opa, aí, mais Porque um às vezes, ponto. tem uma música secular que me faz bem, mas cara, qual que é a fonte daquilo ali? Mais um ponto. Isso aí. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu Da ultimamente... mesma forma também que por muitos anos tocou nos Gideões lá, a música foi feita por um maçônico. Então, assim, é esse ponto que eu queria chegar. Isso que eu tô querendo dizer. Vamos ouvir música normal, que não te faz mal nenhum. Tá. No quadro atual. Difícil, hein? Entendeu? Você entendeu? Difícil. Aonde eu quero chegar? Flashback mesmo. Vamos pegar anos 90.
Você podia até, não você deve ouvir, tá? Você podia até ouvir o tipo de música. Então, pastor, Vamos dizer que eram mais saudáveis, né? agora sim, aí que eu quero chegar, eu quero concluir nesse seguinte ponto. Na dúvida, eu prefiro ouvir coisas que abençoam a minha vida. Com certeza. Isso é verdade. Viu onde eu quero chegar? Com certeza. Então, não tô falando que você tem que dizer, não, eu concordo, vocês têm que ouvir mesmo. Não. Cara, escuta o que te faz bem. Eu, na dúvida, como eu sei que não tem coisa boa, eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Cada um tem sua análise. É o que você falou, cada um tem sua opinião. No meu ponto de vista, irmão, escuta louvor, escuta coisa de Deus para abençoar a sua vida. Porque tem muita gente aí, eu até fiz acho que um podcast que eu falei alguma coisa sobre isso, na rádio, falei alguma coisa sobre isso. Eu falei, cara, tem muita gente sofrendo de depressão, de estresse, Exatamente. de bullying, de traição. O cara tá ruim. Aí você vai ver o que o cara escuta na casa dele, mano. Cara, a música influencia muito, Na cara. praia mais ainda. A música influencia muito. Eu falo pra você que é por isso que eu, assim, cara, por isso que eu sou worshipero, né? Não é porque... Ixi, então foi mal, hein, pastor? Não, Ai, cara, eu mas me é confusou com o pastor porque é agora. os louvores que mais falam comigo hoje, cara. Eu acho que tem muito momento. E música ela é momento. Tem a ver com o encano de escutar só os antigos. E aquilo ali, você entendeu? E aquilo ali, cara, eu fico lá, eu vou lá em Toque no Altar, cara. Esse dia eu baixei uma playlist de Toque no Altar, escutei tudo aqueles louvor de novo. Aí porque assim, eu vejo que tem uns caras tiram umas frases, que nem o louvor do Alessandro Vilas Boas. Que ele fala, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Cara, você entra no parâmetro mesa. Da onde o cara tirou isso aí? Né? Parâmetro mesa. Cara, não trouxe nada pra mesa. Tipo assim, mas ele tá na mesa. Então eu trouxe uma fome e uma sede. Aí Jesus já fala, ó, quem tem fome vem a mim, quem tem sede vem a mim. Então essas coisas tem falado comigo muito. E o Morada, né, cara? Você pega os louvores do Morada, cara, biblicamente, que ela... como é que chama? A nuvem que aponta o destino. Sim, conheço. É a mesma que encobre o passado. O chão que sacia. O pão que sacia, a rocha que mata, ameaça. Cara, é tudo parâmetro bíblico. Você fala, esse cara tá falando do povo no deserto, né? Então, assim, não tô falando que eu sou worshipeiro, tô falando que é o que eu tenho escutado. Não, mas talvez é a margem que eu tô abrindo aqui. Eu tô querendo dizer assim, pra onde tá o foco da adoração? Entendeu? É isso que eu quero dizer quando eu falo de ponto teológico, é isso que eu quero dizer. Talvez eu não sou pastor, não tenho muito estudo teológico, também me perdoa quem tá. Vocês não podem me corrigir, vocês podem me criticar também aí, não tem problema, eu tô só por na cara tapa aqui. O ponto teológico. E o ponto teológico maior, Manuel? É isso aí, tem o pastor falando, agora sim, agora eu tem tô louvores tranquilo que são para nos alimentar. Tô tranquilo aí, tá vendo? Tem louvores que aprendendo. são para alimentar o próximo e tem louvores que são diretamente para Deus. Então existem três características de louvor. O louvor que é, cara, aquele que eu quero que Deus fala comigo. Que a Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores. E aquele louvor que é meu para ele. Que daí não se torna só horizontal música. e vertical. É isso aí. E não se torna só música, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, a palavra fala, tudo que é puro, né? Seja esse o vosso pensamento. Então, assim, quando se fala de louvor, é ter uma vida louvável também. Louvar ele não é só, às vezes, do jeito que eu toco, né? Mas aí, digamos assim, para entrar para encerrar esse assunto. Que polêmica, gente. Não, cara, isso aí é vertical e... Desculpa o que eu falei, gente. Desculpa aí. Mas não, tem uns worship que não dá, mano. Tem uns worship que não consigo também. Não, mas que assim, eu analiso nesse ponto aí, entendeu? Tem uns worship. Tem música. Não, a verdade é que é assim, irmão. Tem música boa e música ruim. Não é verdade? Não, mas eu vou falar pra você. Se você estiver andando no carro e tiver... eu sofro lá. Mas eu falo pra você que eu tô falando coisa pra você aqui. Eu sofro lá no Inside Louvor lá, porque eu só escuto rap. Ixi. Eu só escuto rap gospel, cara. Eu só escuto Thiagão, escuto... Agora saiu... Então eu chego lá no louvor, aí os caras falam, você escutou o louvor pra ensaiar? Eu falei, rapaz, então... O tempo que eu tive pra escutar música hoje, eu escutei rap. É desse jeito. Né? E os caras sofrem comigo. Não, porque nem eu gosto de rock and roll. Entendeu? Então é as coisas que eu escuto. Sabe o que eu Rodolfo gosto? Abrantes, Eu gosto. Não, você é capaz, Rodolfo Abrantes. Sabe o que eu escuto? Banda Resgate, Zé Bruno. Os antigos dele. Cara, a Resgate é muito boa. A Resgate, o Oficina G3 andava lá da lado. Resgate, sim. Fruto Sagrado. Fruto Sagrado. Isso, essas coisas eu curti muito essas coisas aí. E ali era pauleira, hein? Tá, eu curtia muito essas coisas aí. Então, a gente gostava, o jovem da igreja gostava dessas coisas aí. Eu tinha CD do Fruto Sagrado.
Bernardino de Campos, que representa pra você? História. Muita história. Eu tenho história familiar. A família é um lugar tranquilo. É um lugar onde eu vejo que tudo acontece em volta da região. Menos em Bernardino. Eu acho que a última tragédia que teve em Bernardino, acho que foi em 1972, se não me engano, 82. Uma chuva de pedra que deu lá, que arrebentou com a igreja matriz, com o comércio, com tudo lá. Mas, mano, você entende um pouco das histórias ali de Bernardino ali, né, cara? Eu cheguei a ver umas coisinhas aí. Eu sou meio doido nessas coisas aí. Falou, a igreja era na rua do Antigo Correio. Eu falei, rapaz, Mas era eu nem mesmo. sabia que era o Antigo Era ali Correio mesmo. ali, também. Eu fui criado ali. Eu Eu morava pra fora, mas eu vinha. Férias de junho, de dezembro. Sim. Vinha ficar na casa da minha avó e tudo e tal. Mas assim, uma coisa que falta lá, o sinal de internet tá ruim. Tá horrível. Lá não tem, rapaz, você é louco. Você é um milagre lá pra fazer o teu programa lá, hein, moço? É gravado. Então, o problema lá é a internet vivo. A Anatel não deu sinal pra eles, cara. É a Vivo. A Vivo. Tem sinal que não pega, fica o Hzinho, irmão. O que é o Hzinho? É 1 giga? Não, é 3G, né? Mas ele não funciona mais. Né? Não é? O HE que já acabou, já foi extinto. Você vai usar os dados móveis lá, mano, você Não, não dados consegue móveis é usar horrível. direito. Você não consegue usar direito, tipo, É que não lá no carrega podcast nada. eu uso a internet fixa, né? Então, e pega normal, com o roteador lá, tudo Não, certinho. pega de boa. Tranquilíssimo. Tá bem, né? Tranquilíssimo. Manuel, uma frase que define tua vida hoje. Define a minha vida. Ah, rapaz, você pegou eu agora aqui, hein? Comunicador, filho. Uma frase que tirar da cartola. define a minha vida. Ah, não sei. Vamos pensar numa frase aqui que vai definir a minha vida, cara. Cara, é superar. Superação, superar. Sempre superar. Sabe por quê, cara? Eu tenho uma coisa comigo assim. Eu tenho aqueles caras. Isso é uma coisa que eu sempre replico isso com as pessoas. Tem aqueles caras que você vai falar pra ele assim: faz isso. O cara vai olhar e vai fazer. E tem aquele cara que você vai falar pra ele assim: faz isso. Ele vai perguntar pra você assim: mas como é que faz? Entendi. Aí você vai falar assim: ah, esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Só que às vezes não, cara. Aquele cara que tudo bem, o outro, ele é top, porque ele pegou. Mas às vezes aquele cara que você não acreditou nele é aquele cara que vai provar pra você e vai ser o mais fiel a você. Vai ser o mais fiel ali. Eu me defino nessa frase. Glória a Deus. Legal, cara. Entendeu? Porque às vezes nem tudo é fácil pra mim, mas eu sou um cara que eu vou pra cima. Você faz. Eu vou pra cima, eu quero aprender, eu quero dar um jeito. Ah, não, mas porque não, cara. Ele sabe fazer, ele sabe, ele detona mesmo, o cara é top, o cara sabe, mas eu quero aprender. E se eu focar, cara, eu sou um cara focado. Se eu falar assim, eu quero, nada, ninguém segura eu, cara. É inteligente, cara. Você é um cara Se eu esforçado, né? focar no negócio, cara, não adianta, pode vir puxar meu pé, que nem o resgate do soldado Warrior lá, né? É, filmaço, hein? O cara sai arrebentando tudo e vai lá, busca um na corda, desce, joga outro, busca outro, desce outro, busca outro. Tudo arrebentado, quase se mata, tudo lá. Eu sou esse cara, velho. Se eu falar assim, não, eu vou chegar até ali, eu vou. Ah, mas você não vai... Não, eu vou, e aí? Consigo, de algum jeito eu consigo, né? Manuel, se você fosse deixar uma frase hoje, pra quem tá te assistindo aqui, ó, o que você deixaria, cara? Não desista. Olha pra frente. Fé e foco sempre. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe, cara. Ixi, que papo legal. Né? Obrigado, Breninho, mais uma vez. Quer deixar uma frase? Ô, Breninho, eu quero que você olhe naquela câmera ali, ó. E deixe uma frase pra quem tá nos assistindo, cara. Ah, igual que o Emanuel falou aí. Nunca desista dos seus sonhos e objetivos. Primeiramente, você tem que buscar a Deus e Ele realizará todos os seus sonhos. E as metas e objetivos irá cumprir no tempo certo. E é isso. E é gratidão por estar participando aqui no podcast com o Dalmate. Estamos aí, firme e forte aí. E Deus no comando sempre. Fé e foco sempre, meu amigo. 2026 tá aí e vamos que vamos. Deixa eu Feliz Natal ali pra eles lá, Breninho. Feliz Natal aí. Jingle Bell, Jingle Bell. Vai ter o Pix de Natal, não? E o Pix? E o Pix nada? Nada ainda. Deus abençoe mais uma vez. GG Vitorinos, obrigado mais uma vez, né, pela colaboração de estar conosco. Obrigado, Casa dos Vidros. Obrigado, DR Soluções em Treinamentos. Obrigado, Dalmate Gás.
Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos os ouvintes do Dalmate Podcast. É uma honra tê-los aqui. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Que bate-papo legal. Assim, rapaz, se nós quiséssemos aqui até amanhã cedo, né? Eu jogava aqui batendo papo, né? Que sempre tem uma historinha a mais, né, Vitorino? Não, depois tem uma história sobre isso. Depois tem uma história. Tem, Ficou um monte de tem. história pra trás aí, né? Faltou. Deus abençoe, viu? Aqui nós encerramos a nossa live. Eu quero deixar um Feliz Natal para todos vocês, que venham passar com saúde, que não falte nada na mesa de ninguém. Eu profetizo sobre toda a família de Santa Cruz do Rio Pardo e daqueles que estão ouvindo, que não falte nada na mesa de ninguém. Feliz Natal, que Deus abençoe e lembre-se sempre do menino Jesus Cristo na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.